Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 17. Hidratar, hidratar, hidratar. Esse era o mantra que estava na cabeça de Maura enquanto convencia Arlo a beber água, cada vez mais água. Ela colocava uma pitada de sal e uma colher de sopa de açúcar em cada copo, uma versão pobre do Gatorade. Forçando a beber o líquido, conseguia fazer a pressão subir e manter os rins funcionando. Isso significava trocar constantemente as toalhas, quando ficavam saturadas de urina, mas a urina era um bom sinal. Se ele parasse de produzi-la, provavelmente entraria em choque e estaria condenado. Talvez já esteja condenado. De qualquer jeito, pensou ela, enquanto observava engolir as 2 últimas cápsulas de antibiótico. Contra a infecção que lhe graçava agora na perna, a amoxicilina não passava de poder de sugestão. Ela já podia farejar a gangrena iminente, a zona crescente de tecido necrosado na panturrilha. Mais um dia, talvez 2, no máximo, e não teria escolha se quisesse salvá-lo. A perna teria de ser amputada. Será que vou conseguir fazer isso? Amputar essa perna sem anestesia. Ela tinha familiaridade com anatomia. Podia procurar os instrumentos necessários em cozinhas e garagens. Só precisava de facas afiadas e uma serra esterilizada. Não eram os mecanismos da amputação o que fazia suas mãos suarem e o estômago se contrair diante da perspectiva. Eram os gritos. Ficava imaginando serrar inexoravelmente o osso, enquanto o paciente berrava e se contorcia. Pensava nas facas escorregadias de sangue. E durante isso tudo, teria de contar apenas com Elaine e Grace para segurá-lo. Você tem que trazer ajuda logo, Doug, porque acho que não vou conseguir fazer isso. Não posso torturar esse homem assim. Dói tanto, murmurou Arlo. Preciso de mais comprimidos. Ela se ajoelhou a seu lado. Acho que não temos mais Percocet, Arlo, disse Maura. Mas tenho Tilenol. Não adianta. Vem mais codeína por aí. Elaine subiu a estrada para pegar a bolsa. Ela disse que tem um frasco quase cheio, suficiente para durar até chegar ajuda. Quando? Logo. Talvez esta noite ainda. Maura olhou pela janela e viu que era de tarde. Doug havia partido na manhã do dia anterior. Àquela altura, já teria descido montanha, certamente. Você o conhece. Provavelmente vai retornar em grande estilo, com câmera de TV e tudo. Arlo deu um sorriso cansado. Com certeza, esse é o nosso Doug. A estrela dele é forte. Sempre consegue surfar pela vida sem um arranhão, enquanto eu... Suspirou ele. Eu juro, se eu sobreviver a essa, nunca mais saio de casa. A porta da frente se abriu, e um ar frio entrou juntamente com Elaine, que retornava a casa. Onde está Grace? Perguntou ela. Deu uma saída, respondeu Maura. Elaine viu a mochila de Grace num canto. Ajoelhou-se e a abriu. O que você está fazendo, Elaine? Não consigo encontrar minha bolsa. Você disse que tinha deixado no jipe. Pensei que estava lá, mas Doug disse que não a tinha visto. Procurei pela estrada toda, para o caso de ter caído em algum lugar, na neve. Ela começou a remexer a mochila e espalhou o conteúdo no chão. Podia-se ver o iPod de Grace, óculos escuros, moletom, celular. Frustrada, Elaine virou a mochila de cabeça para baixo e moedas soltas caíram sobre o piso. Onde está minha bolsa? Você acha realmente que Grace a pegaria? Não está em lugar nenhum. Só pode ter sido ela. Por que faria isso? Ela é adolescente. Alguém consegue explicar os adolescentes? Você tem certeza de que não deixou em algum lugar da casa? Absoluta, exclamou Elaine, jogando a mochila vazia no chão. Tenho certeza de que ela estava comigo no jipe quando subimos a estrada. Mas, depois do acidente, entramos todos em pânico. Eu fiquei totalmente concentrada em Arlo. A última vez que me lembro de vê-la, estava no banco de trás, ao lado de Grace.
Ela vasculhou a sala, procurando um esconderijo onde a bolsa pudesse estar. Ela era a única que teria a chance de pegá-la. Você desceu a estrada para vir buscar o trenó. Doug e eu ficamos tentando conter o sangramento. Mas ninguém estava de olho em Grace. Pode ter caído do jipe. Já te disse, procurei pela estrada toda. Talvez tenha ficado enterrada na neve. Não neva há 2 dias. Já tem uma crosta dura de gelo. De repente, Elaine ficou ereta quando a porta da frente se abriu. Havia sido pega numa posição inconfundivelmente suspeita, ajoelhada ao lado da mochila vazia, com o conteúdo todo espalhado pelo chão. O que você está fazendo? Perguntou Grace, batendo a porta. Essas são as minhas coisas. Onde está minha bolsa, Grace? Por que você está mexendo na minha mochila? Os meus comprimidos estão lá. O frasco de codeína. Arlo está precisando. E você achou que ia encontrar isso nas minhas coisas? Me diga onde está. Como eu vou saber? Disparou Grace, pegando a mochila e começando a jogar suas coisas de volta para dentro. Como é que você sabe que não foi ela quem pegou? A garota não deu nomes, mas todos perceberam que estava se referindo a Maura. Grace, eu só estou fazendo você uma pergunta muito simples. Você nem parou para pensar que poderia ter sido outra pessoa. Simplesmente decidiu que fui eu. Elaine suspirou. Estou cansada demais para brigar. Por que eu te diria alguma coisa? Você não ia acreditar mesmo, reclamou Grace, fechando a mochila e pendurando-a no ombro, enquanto ia em direção à porta. Tem mais 11 casas aqui. Não vejo por que ficar nesta. Grace, temos que ficar juntos, interpôs Maura. Prometi a seu pai que ia tomar conta de você. Fique aqui, por favor. Para quê? Eu vim dizer a você o que tinha encontrado, e a primeira coisa que ouço quando abro a porta é você é uma ladra. Eu não disse isso, protestou Elaine. Maura se levantou e se aproximou da garota com tranquilidade. O que você encontrou, Grace? Como se você estivesse interessada. Mas eu estou. Quero saber o que você descobriu. A garota fez uma pausa, dividida entre o orgulho ferido e a ansiedade por compartilhar a descoberta. Está lá fora, disse ela, por fim, perto da floresta. Maura vestiu o casaco, calçou as luvas, seguiu Grace. A neve, que havia sido revirada pelas idas e vindas de todos, havia endurecido e criado pequenos montes de gelo. Maura atravessava com cuidado a superfície escorregadia, enquanto ela e Grace contornavam os fundos da casa e percorriam uma extensão de neve em direção às árvores. Foi isso que eu vi primeiro, avisou a garota, apontando para a neve. Essas marcas eram pegadas de animal. Um coiote, pensou Maura, ou talvez um lobo. Embora a neve carregada pelo vento estivesse apagada em alguns trechos, era óbvio que se moviam, numa linha reta, em direção à casa. Deve ter deixado essas marcas na noite passada, arriscou Grace, ou talvez na anterior. Por que estão congeladas agora? Disse ela, virando-se para a floresta. E tem uma outra coisa que eu quero te mostrar. Grace prosseguiu pelo campo, seguindo as marcas até um monte coberto de neve. Era uma pequena elevação. Suas formas misturavam a vasta paisagem de neve, onde tudo era branco, e arbustos e rochas se tornavam indistinguíveis, sob seus grossos cobertores de inverno. Só quando chegaram perto do monte foi que Maura viu a lista amarela transparecendo, onde Grace raspara a neve, para ver o que havia embaixo. Uma escavadeira. Ficou aqui fora, disse Grace, como se eles estivessem escavando alguma coisa, e de repente, pararam. Maura abriu a porta e deu uma olhada na cabine do motorista. Não havia chave na ignição. Se conseguissem fazê-la funcionar, poderiam abrir caminho até a estrada. Ela olhou para Grace. Você sabe fazer uma ligação direta. Se a gente tivesse Google, podíamos dar uma olhada. Se tivéssemos Google, já teríamos ido embora deste lugar há muito tempo, suspirou Maura, fechando a porta. Está vendo essas marcas? Perguntou Grace. Elas passam por aqui e vão na direção da floresta. Estamos na natureza. É de se esperar que encontremos pegadas de animais. Esse bicho sabe que a gente está aqui, disse a garota, olhando em torno, inquieta. Está nos farejando. Então vamos ficar dentro de casa à noite, ok? Sugeriu Maura, para tranquilizá-la, apertando-lhe o braço fino e frágil, sob a manga do casaco, como um lembrete de que aquela garota tinha, afinal de contas, só 13 anos. Uma criança sem mãe nem pai para confortá-la. Prometo que vou espantar qualquer lobo que venha até a nossa porta, garantiu Maura. Não pode ser um lobo só, observou Grace. Eles andam em bando. Se todos resolverem atacar, você não vai conseguir espantá-los. Grace, não se preocupe com isso. Os lobos raramente atacam pessoas. Provavelmente, eles têm mais medo ainda de nós. A garota não pareceu muito convencida. Para provar que não tinha medo, Maura seguiu os rastros até as árvores, em uma neve que era mais profunda, tão profunda que ela de repente afundou até o joelho. Era por isso que os veados se tornavam presas fáceis no inverno. Os animais pesados afundavam mais na neve e não conseguiam escapar dos lobos, mais leves e ligeiros. Eu não fiz aquilo, gritou Grace, atrás dela. Não peguei aquela bolsa horrorosa. Como se eu quisesse aquilo. De repente, Maura percebeu um novo conjunto de marcas e parou na borda da floresta, examinando. Aquelas não tinham sido deixadas por lobos. Quando se deu conta do que estava contemplando, um arrepio súbito fez com que os pelos de sua nuca se arrepiassem. Sapatos para a neve. Para que eu ia querer a bolsa dela? Prosseguiu Grace, ainda ao lado da escavadeira. Você acredita em mim, não? Pelo menos você me trata como adulta.
Maura examinou a floresta, esforçando-se para divisar o que se escondia sob o abrigo daqueles pinheiros. Porém, as árvores eram muito densas, e tudo que conseguia ver eram galhos arqueados e vegetação enredada. Uma cortina tão densa que dezenas de olhos poderiam estar observando-a naquele momento e ela não conseguiria vê-los. Elaine é toda carinhosa e preocupada comigo, mas só quando papai está por perto, reclamou Grace. Ela me dá vontade de vomitar. Bem devagar, Maura se afastou da floresta. Cada passo parecia assustadoramente alto e desajeitado. Suas botas estalavam na crosta de neve e partiam galhos secos. Atrás dela, Grace continuava. Ela só é legal comigo por causa dele. As mulheres sempre começam sendo legais comigo. Depois, não vem a hora de se livrar de mim. Vamos voltar para casa. Grace chamou Maura em voz baixa. É tudo um teatro, e papai é cego demais para reparar, falou a menina, fazendo uma pausa, quando viu, de repente, o rosto de Maura. O que foi? Nada, respondeu Maura, pegando o braço da menina. Está ficando frio. Vamos entrar. Você está cheia de mim ou o quê? Não, Grace, não é isso. Então por que está me apertando com tanta força? Maura soltou imediatamente o braço da garota. Acho que deveríamos entrar antes de escurecer, antes de os lobos voltarem. Mas você acabou de dizer que eles não atacam pessoas. Prometi ao seu pai que iria tomar conta de você, e é isso que estou tentando fazer, disse ela, esforçando-se para sorrir. Vamos, vou fazer um chocolate quente para nós. Maura não queria deixar a garota mais apavorada do que já estava. Assim, não disse nada a ela sobre o que acabará de ver na floresta. Elaine, contudo, teria de saber. Precisavam estar preparadas, agora que sabia a verdade. Não estavam sós naquele vale. Capítulo 18. Se tem alguém lá fora, por que ainda não o vimos? Perguntou Elaine. Elas estavam acordadas, já tarde da noite, atentas a cada rangido, cada sussurro. No sofá, Grace dormia profundamente, alheia ao cochicho tenso entre as duas, às especulações ansiosas. Quando Maura trancara a porta e colocará uma cadeira contra ela, Grace imaginou que era para manter os lobos do lado de fora. Contudo, naquela noite, não eram predadores de quatro patas que Maura e Elaine temiam. As pegadas são recentes, disse Maura. Se tivessem mais de um dia ou dois, o vento e a neve que ele arrasta já as teriam coberto. Por que não vimos nenhuma outra pegada? Talvez eles tenham apagado. Ou então está nos observando à distância. Ou seja, não quer que saibamos que ele está lá fora. Maura assentiu. Certamente. Elaine estremeceu e olhou para o fogo. Ele sabe que nós estamos aqui. Deve poder ver a nossa luz a 1,5 km de distância. Maura espreitou através da janela, vendo a escuridão lá fora. Pode estar nos observando agora. Você pode estar totalmente enganada. Talvez não fosse uma marca de sapato para a neve. Era, Elaine. Bem, eu não estava lá para ver, disse ela, dando um riso súbito, com uma ligeira nota de histeria. Você pode estar inventando alguma história maluca de acampamento só para me assustar. Eu não faria isso. Ela faria, insistiu Elaine, apontando para Grace, que dormia, alheia a tudo. E iria se esbaldar com isso. Foi ideia dela fazer essa brincadeira de mau gosto comigo? Se foi, não acho a menor graça. Já falei para você que ela não sabe nada sobre isso. Não quis assustá-la. Se realmente tem alguém lá fora, por que ele não vem até aqui e se apresenta? Por que fica escondido na floresta? Questionou ela, apertando os olhos. Sabe de uma coisa, Maura? Nós todos estamos ficando um pouco loucos aqui. Arlo está vendo fantasmas. Eu não consigo encontrar a minha bolsa. Você também não está imune. Talvez os seus olhos a estejam enganando, e o que você viu não eram marcas de sapato para neve. Não tem ninguém nos observando da floresta. Tem alguém neste vale? Sim. Alguém que sabe sobre nós desde que chegamos. Mas você só encontrou essas marcas hoje. Tem uma coisa que não contei a você. Aconteceu na noite em que chegamos aqui, confidenciou Maura, olhando novamente para Grace, a fim de se certificar de que dormia. Ela baixou a voz até transformá-la num sussurro. Eu acordei no meio da noite e tinha neve espalhada no chão. E uma pegada. Óbvio que alguém abriu a porta e deixou o vento entrar. Mas todos vocês dormiam profundamente. Então quem abriu aquela porta? Elaine? Quem entrou nesta casa? Você nunca mencionou isso antes. Por que só está me contando agora? Antes, eu achava que um de vocês tinha saído durante a noite. No dia seguinte, a pegada havia desaparecido e não ficou nenhuma evidência. Achei que tudo podia ter sido um sonho. E provavelmente foi. Você criou essa fantasia paranoica do nada. E agora está me enlouquecendo por causa de uma pegada que você acha que viu na floresta. Estou contando isso a você porque precisamos ficar em alerta, as duas. Temos que descobrir outros sinais. Estamos no meio do nada. Quem poderia andar por aqui? O abominável Homem das Neves? Não sei. Se ele esteve dentro desta casa, se anda se escondendo por aí, nos observando, como é que nenhum de nós o viu? Eu vi, disse uma voz fraca. Maura não havia notado que Arlo estava acordado. Ela se virou, então, e viu que ele as estava observando, com olhos opacos e fundos. Maura chegou mais perto dele, para falar num sussurro. O que você viu? Perguntou ela. Eu disse a vocês ontem. Acho que foi ontem.
falou ele, engolindo e descontraindo por causa do esforço. Meu Deus, não sei mais quando foi. Não me lembro de você dizer nada, falou Elaine. Estava escuro. Tinha um rosto, olhando. Ah, suspirou Elaine. Ele está falando daqueles fantasmas. De novo. Todas essas pessoas que ele vê aqui na sala. Ela se ajoelhou ao lado de Arlo e ajeitou-lhe o cobertor. Você só está tendo sonhos ruins. A febre faz você ver coisas que não existem. Eu não o imaginei. Ninguém mais o vê. São esses analgésicos. Meu bem, você está confuso. Mais uma vez, ele tentou engolir, porém a boca estava seca e não conseguiu. Ele estava ali, sussurrou Arlo. Eu vi. Você precisa se hidratar mais, alertou Maura, enchendo um copo e o levando até seus lábios. Ele só conseguiu dar uns pequenos goles, antes de começar a tossir, a água escorrendo pelos cantos da boca. Muito debilmente, afastou o copo e deitou de novo, com um gemido. Chega. Maura pousou o copo e o estudou. Fazia horas que não urinava, e o som da respiração tinha mudado. Parecia áspero e rouco, sinal de que estava aspirando líquidos para o pulmão. Se ficasse muito fraco, seria perigoso forçá-lo a beber, mas a alternativa era a desidratação e o choque. De um jeito ou de outro, pensou ela, estamos perdendo. Conte para mim de novo, pediu ela. O que você viu? Rostos. Pessoas na sala. Ele respirou estertorando. Mais uma vez. E nas janelas. Será que tem alguém lá agora? Um arrepio gelado percorreu-lhe a espinha, e Maura se virou rápido para olhar a janela. Tudo que via para além da vidraça eram trevas. Nenhum rosto fantasmagórico, nenhum olhar demoníaco fixo nela. Elaine estourou numa gargalhada debochada. Está vendo? Agora os dois estão ficando loucos. Começo a achar que sou a única pessoa sã nesta casa. Maura foi até a janela. Lá fora, a noite parecia densa como um manto de veludo, ocultando todos os possíveis segredos do vale. Contudo, sua imaginação preenchia os detalhes que não conseguia ver, pintando-os com esguiche de sangue e muito horror. Alguma coisa fizera com que os moradores daquele assentamento fugissem, deixando portas destrancadas, janelas abertas e refeições intactas. Algo tão terrível que os induziu a abandonar animais de estimação no frio e com fome. Estaria ali ainda a coisa que os impelira para longe daquele lugar? Ou simplesmente não havia nada lá fora, exceto suas próprias fantasias sombrias, nascidas do medo e do isolamento? É este lugar. Está mexendo com as nossas cabeças, roubando nossa sanidade. Ela pensou na sequência inexorável de catástrofes que os havia deixado ilhados ali. A nevasca, a estrada errada, a derrapada do Suburban para dentro da vala. Era como se estivessem destinados a terminar ali, atraídos como presas inocentes para a armadilha que era Kingdom Come, e cada tentativa de fuga acabava em mais desgraça. O acidente com Arlo não fora uma prova da tolice de tentar escapar? E onde estava Doug? Quase 2 manhãs antes, ele saíra do vale. A ajuda já devia ter chegado, o que significava que ele não tinha sido bem-sucedido. Kingdom Come não lhe permitirá escapar, também. Ela se sacudiu e se virou da janela, de repente descontente de si mesma por alimentar pensamentos sobrenaturais. Era isso que o estresse fazia até com as mentes mais lógicas, criava monstros que não existiam. Mas sei que vi aquela pegada na neve, e Arlo viu um rosto na janela. Maura foi até a porta, retirou a cadeira que havia posto ali e abriu a tranca. O que você está fazendo? Perguntou Elaine. Quero descobrir se estou imaginando coisas, respondeu Maura, colocando o casaco e fechando o zíper. Você vai sair? Por que não? Não é você que acha que estou ficando louca? Você insiste que não há nada lá fora. O que vai fazer? Arlo viu um rosto na janela. Não neva há 3 dias. Se havia alguém lá fora, as pegadas podem estar lá ainda. Será que dá para ficar dentro de casa? Por favor? Você não precisa me provar nada. Quero provar para mim mesma, esclareceu Maura, pegando lamparina de querosene e se aproximando da porta. Antes mesmo de girar a maçaneta, teve de combater o medo que lhe gritava. Não saia. Passe o trinco. No entanto, aqueles temores eram ilógicos. Ninguém tentará lhes fazer mal. Eles haviam provocado suas próprias desventuras, graças a uma série de decisões mal tomadas. Ela abriu a porta e saiu. A noite estava quieta e silenciosa. Não havia vento e nenhuma árvore farfalhava. O som mais alto que se ouvia era o das batidas de seu coração, martelando em seu peito. De repente, a porta se abriu outra vez, e Elaine surgiu, vestindo o casaco. Eu também vou. Não precisa. Se você encontrar outras pegadas, quero vê-las eu mesma. Juntas, as duas contornaram o lado da casa para onde dava a janela. Elas não tinham passado por aquele caminho antes, e, quando Maura examinou a neve à luz da lamparina de querosene, não viu qualquer pegada, apenas neve intacta. Todavia, quando chegaram à janela, ela parou, contemplando a evidência inconfundível, revelada pela pouca iluminação. Então Elaine viu, também, e prendeu a respiração. Parecem pegadas de lobo. Como sem resposta a seu comentário, um uivo distante rasgou a noite, seguido por uma resposta em coro de latidos e ganidos, que provocaram arrepios em Maura. Essas estão bem debaixo da janela. Elaine de repente explodiu em riso. Isso explica o rosto que Arlo viu, não? Como assim? Não é óbvio? Perguntou Elaine, virando-se para a floresta, e sua gargalhada era desenfreada e incontrolável, como os uivos que ouviam. Lobisomens. Abruptamente, os uivos cessaram. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto, inexplicável, que Maura sentiu a pele pinicar.
Vamos voltar para dentro, sussurrou ela. Já. Elas correram sobre uma crosta de neve, de volta ao pórtico e para dentro de casa. Maura passou novamente a tranca e colocou a cadeira contra a porta. Por um momento, as duas permaneceram arfando, sem dizer nada. Na lareira, uma acha caiu sobre o leito de brasas e centelhas voaram. Elaine e Maura se enrijeceram e se entreolharam enquanto ouviam outros ecoando pelo vale. Eram os lobos, uivando novamente. Capítulo 19. Antes de o sol raiar, no dia seguinte, Maura percebeu que Aro estava morrendo. Podia ouvir em sua respiração, no gorgolejar aquoso da garganta, como se estivesse se esforçando para puxar o ar por um respiradouro entupido. Os pulmões estavam encharcados de líquidos. Ela acordou com aquele som e se virou, a fim de olhar para ele. À luz do fogo, viu que Elaine se encontrava inclinada sobre ele, limpando-lhe gentilmente o rosto com um pano. Hoje é o dia, Arlo, murmurava ela. Eles vão vir nos resgatar. Eu sei. Assim que clarear. Arlo inspirou penosamente. Doug, sim, tenho certeza de que, a essa altura, ele já chegou lá. Você sabe como ele é. Nunca desiste, nunca se entrega. É o nosso Doug. Você só precisa aguentar um pouco mais, ok? Só mais umas horas. Veja, está começando a amanhecer. Doug, você, continuou Arlo, a respiração entrecortada. Nunca tive a menor chance, não é? O que você está dizendo? Eu sempre soube, falou ele, abafando um soluço. Sempre soube que você o tinha escolhido. Arlo, não. Não é o que você está pensando. É hora de ser honesta. Por favor, nunca aconteceu nada entre mim e Doug. Juro a você, meu bem. Mas você bem que gostaria. O silêncio que se seguiu foi a resposta mais honesta que Elaine poderia ter dado. Maura permanecia em silêncio e imóvel, testemunha desconfortável daquela confissão penosa. Arlo devia saber que seu tempo estava se esgotando. Aquela era a última chance de ouvir a verdade. Não importa. Ele suspirou. Não agora. Importa sim, rebateu Elaine. Ainda te amo, confessou Arlo, fechando os olhos. Queria que você soubesse disso. Elaine pôs a mão sobre a boca para abafar um soluço. A primeira luz do alvorecer iluminou a janela, envolvendo-a com seu brilho, enquanto ela permanecia ajoelhada ao lado dele, atormentada por sofrimento e culpa. Depois, respirou fundo e se endireitou. Só então percebeu que Maura estava acordada e os observando. Virou-se para outro lado, envergonhada. Por um instante, as duas mulheres não se falaram. O único som audível era o da respiração difícil de Arlo, inspirando e expirando, roncando de tanto muco. Mesmo estando do outro lado da sala, Maura podia ver que seu rosto estava diferente. Os olhos ficavam mais fundos e a pele assumirá então um tom verde, mórbido. Ela não queria ver sua perna, mas agora havia luz suficiente para examiná-la, e sabia que devia fazê-lo. Era responsabilidade sua, e, ainda que não desejasse tomar parte naquilo, ela era médica. Contudo, todo seu treinamento se mostrará inútil, sem drogas modernas, instrumentos cirúrgicos esterilizados e determinação férrea para fazer o que era necessário. Cortar a perna de um homem aos gritos. Porque isso era o que deveria ser feito. Sabia antes mesmo de ver o membro, de sentir o odor do que apodrecia sob o cobertor. Ai, meu Deus! Gemeu Elaine, afastando-se. Maura ouviu a porta da frente se abrir enquanto a outra escapava da sala fétida, em busca de ar puro. Tem que ser feito hoje, pensou Maura, contemplando a perna em decomposição. Entretanto, não podia fazer aquilo sozinha. Precisava de Elaine e Grace para segurá-lo, ou jamais conseguiria conter o sangramento. Ela olhou para a garota, que ainda se encontrava profundamente adormecida no sofá. Poderia contar com ela? Teria Elaine forças para se manter firme, apesar dos gritos e do ruído cruel da serra. Se elas afrouxassem, Maura poderia acabar matando-o. Ela vestiu o casaco, calçou as luvas e saiu. Encontrou Elaine parada no pórtico, respirando fundo o ar frio, como se pudesse limpar o odor do corpo apodrecido de Arlo dos pulmões. Quanto tempo ainda você acha que ele tem? Perguntou Elaine, em voz baixa. Não quero falar em contagem regressiva, Elaine. Mas ele está morrendo, não? Se nada for feito, você e Doug já fizeram alguma coisa. E não adiantou. Então temos que dar o próximo passo. Qual? Amputação. Elaine se virou e olhou para ela. Você está falando sério? Não sobrou outra escolha. Os antibióticos acabaram todos. Se deixarmos aquela perna no lugar, ele vai morrer de choque séptico. Mas você não queria fazer uma cirurgia antes. Doug teve que convencer você a fazer. As coisas pioraram muito desde então. Agora não é mais a perna que queremos salvar. É a vida dele. Eu preciso que você o segure. Não posso fazer isso sozinha. Grace vai ter que ajudar. Grace? Bufou Elaine. Você acha que aquela moleca mimada pode ser útil para alguma coisa? Se explicarmos a ela. Se dissermos como é importante. Conheço a menina melhor que você, Maura. Ela mantém Doug completamente sob controle, e ele faz qualquer coisa pela sua princesinha. Tudo para que ela fique feliz, para compensar o fato de que a mãe foi embora. Você não dá muito crédito a ela. Pode ser uma criança ainda, mas é inteligente. Vai entender o que está em jogo. Ela não se importa. Você não percebe isso nela?
Não está nem aí para ninguém, a não ser ela mesma, disse Elaine, sacudindo a cabeça. Não conte com Grace. Maura suspirou. Se você for a única a me ajudar, então vamos precisar de corda. Alguma coisa para amarrá-lo na mesa. Você realmente pretende seguir em frente com isso? O que você quer que eu faça? Que fique parada, vendo Arlo morrer. Eles podiam chegar hoje. Podiam estar aqui daqui a algumas horas. Elaine, temos que ser realistas. Mais um dia não vai fazer diferença, vai? Se eles aparecerem amanhã, ainda dá tempo. Doug já se foi há 2 dias. Alguma coisa deu errado, disse ela, fazendo uma pausa, relutando em admitir o óbvio. Acho que ele não conseguiu, confessou, baixando a voz. Acho que estamos sozinhas. Os olhos de Elaine de repente ficaram molhados de lágrimas, e ela se virou, contemplando a neve. E se você fizer a amputação? Se cortar a perna dele, quais são as chances de ele viver? Sem antibióticos, acho que não são muitas. Não importa o que façamos. Então por que fazê-lo passar por isso? Se vai morrer de qualquer jeito, por que torturá-lo? Porque não tenho mais nenhum coelho na cartola. Elaine, é isso ou nada. Doug ainda pode enviar alguma ajuda. Se fosse o caso, já era para ter chegado. Você tem que dar tempo a ele. Quanto tempo vamos ter que esperar para você aceitar o óbvio? Não vai vir ajuda nenhuma. Não me importa o tempo que vai levar. Jesus Cristo, você está ouvindo o que acabou de dizer? Está falando sério. Cortar a porra da perna dele? Elaine se encostou de repente contra a coluna do pórtico, como se estivesse cansada demais para suportar o próprio peso. Eu não vou ajudar você a fazer isso, decretou ela, em voz baixa. Sinto muito. Maura se virou e contemplou a estrada que levava para fora do vale. Era mais um dia esplendorosamente ensolarado e claro, e ela protegeu os olhos contra o brilho do sol da manhã, refletido sobre a neve. Temos uma última opção, pensou. Se ela não aceitar, Arlo vai morrer. Talvez não hoje, ou sequer amanhã, mas naquela sala ela podia farejar a inevitabilidade do que estava por vir, a menos que agisse. Você tem que mantê-lo hidratado, orientou ela. Enquanto ele estiver suficientemente acordado, fique lhe dando goles de água com açúcar. E comida, se ele aguentar. Tudo o que sobrou para Dor é o Tylenol, mas temos bastante. Elaine franziu o senho para ela. Por que está me dizendo isso? Porque agora é você quem está no comando. É só mantê-lo confortável. É o melhor que pode fazer. Mas e você? Meus esquis ainda estão na capota do Suburban. Vou levar alguma coisa para a noite, para o caso de não chegar lá antes de escurecer. Você vai tentar esquiar montanha abaixo. Você prefere fazer isso. Mas se Doug não conseguiu, ele pode ter sofrido um acidente. Pode estar caído em algum canto com a perna quebrada. Se esse for o caso, é mais importante ainda que eu parta imediatamente, enquanto tem um dia inteiro pela frente. E se você também não voltar? Perguntou Elaine, com desespero na voz. Tem bastante comida e lenha. Você e Grace podem ficar aqui por meses até, disse ela, virando-se. Espere, preciso lhe dizer uma coisa. Maura fez uma pausa no pórtico e olhou para trás. Sim, Doug e eu nunca ficamos juntos. Eu ouvi você dizer isso a Arlo. É a verdade. Que importância tem isso? Achei que você gostaria de saber. Com toda honestidade, Elaine, o que aconteceu ou não entre você e Doug não faz a menor diferença para mim, retrucou Maura, voltando-se em direção à casa. Tudo que me interessa agora é tirar todos nós deste lugar, vivos. Ela precisou de 1 hora para fazer a mochila. Encheu-a de comida, pares de meias e de luvas extras e um suéter. Na garagem, conseguiu encontrar uma lona e um saco de dormir, itens que esperava não precisar usar. Com um pouco de sorte, poderia chegar à base da montanha ao cair da tarde. O celular estava completamente sem bateria, e ela o deixou aos cuidados de Elaine, juntamente com a bolsa, levando apenas dinheiro e a identidade. Numa jornada de 50 quilômetros, não havia espaço para uma grama de peso desnecessário. Ainda assim, a mochila pesava-lhe nos ombros quando começou a subir a estrada do vale. Cada passo que dava fazia-se lembrar da mal-sucedida tentativa anterior de partir. Ali estavam as marcas de pneu deixadas pelo jipe, enquanto forcejava para subir em meio à neve. As pegadas que deixaram após terem abandonado o veículo encalhado e voltado para casa, arrastando Arlo no trenó. Mais algumas centenas de metros, outra curva fechada, e ela começou a ver o sangue dele sobre a neve, impresso na estrada pela sola das botas. Na próxima, via-se o jipe abandonado, com a corrente para pneu partida. E mais sangue. Ela fez uma pausa para recuperar o fôlego e contemplou a neve revolvida, manchada em tons diferentes de vermelho e rosa, como confeitos gelados que se chupam em dias quentes de verão. Aquilo lhe trouxe de volta à memória os gritos e o pânico, e seu coração batia, tanto por causa daquela lembrança terrível quanto em razão da marcha estrada acima. Maura deixou o jipe para trás e continuou a caminhar. Ali a neve estava marcada apenas pelas pegadas de Doug. Ao longo dos últimos 3 dias, elas haviam derretido parcialmente no sol e endurecido até se transformarem em crostas duras. Ela continuou a subida, perturbada pela ideia de que estava seguindo o rastro de Doug. Cada passo que dava, ele também dera 2 manhãs antes. Por que distância conseguiria acompanhar aquela trilha montanha abaixo? Haveria um ponto quando terminaria de súbito, em que descobriria o que lhe havia acontecido. Terei o mesmo destino? A estrada se tornou mais íngreme, e Maura começou a suar, com suas roupas pesadas. Ela desceu o zíper do casaco, tirou as luvas e o gorro. Aquela subida seria a parte mais árdua da jornada.
Quando chegasse à estrada principal, a maior parte do caminho seria uma descida, feita com os esquis. Teoricamente, ao menos. Ainda assim, Doug não conseguirá completá-la. Ela começou a se perguntar então se estava sendo incauta, tentando uma façanha que ele, tão preparado e atlético, fora incapaz de concluir. Ainda dava tempo de mudar de ideia. Poderia dar meia volta e retornar a casa, onde tinham comida suficiente para durar até a primavera. Ela chegou a um ponto de onde podia ver o assentamento embaixo, na distância, e a fumaça que se levava da chaminé da casa. Não havia sequer chegado à estrada principal, e já se sentia exausta, com as pernas doloridas e trêmulas. Teria Doug sentido o mesmo cansaço quando chegou àquele ponto da subida? Teria feito uma pausa no mesmo local, olhado para o vale e questionado a prudência de continuar? Ela logo soube o que ele escolheu. As pegadas deixaram registrada sua decisão. Elas continuavam estrada acima. Maura também fez o mesmo. É por Arlo, pensou. O nome se tornou seu cântico silencioso, enquanto caminhava. Salvar Arlo. Salvar Arlo. Logo, pinheiros bloquearam-lhe a vista, e o vale desapareceu atrás dela. A mochila parecia ficar mais pesada a cada passo, e ela considerou a possibilidade de descartar parte do conteúdo. Precisaria de fato daquelas 3 latas de sardinha. A metade do pote de manteiga de amendoim não seria suficiente para lhe fornecer a energia necessária para descer a montanha. Pensava no assunto enquanto ofegava a estrada acima, as latas batendo umas contra as outras dentro da mochila. Era um mau sinal que já estivesse levando em consideração aquela medida com menos de 2 horas de jornada. A estrada ficou plana e ela viu a placa à frente, que marcava o ponto onde tiveram o primeiro vislumbre de Kingdom Come, 5 dias antes. O vale havia ficado tão abaixo agora que o assentamento parecia uma paisagem de brinquedo, decorada com florestas artificiais e polvilhada com neve falsa. Porém a fumaça da chaminé era de verdade, assim como as pessoas daquela casa, e uma delas estava morrendo. Ela se virou para continuar a seguir a trilha, deu 2 passos, parou de repente. Olhando para a neve, viu as pegadas de Doug marcando a rota à sua frente. Outro grupo de rastros o seguia. Eram de sapatos para a neve. Ela viu que haviam sido deixadas após Doug passar por ali, porque se sobrepunham às marcas feitas por ele. Mas quanto tempo depois? Horas ou no dia seguinte? Ou teria seu perseguidor estado bem atrás dele, chegando cada vez mais perto? Será que está bem atrás de mim agora? Maura se virou rápido, o coração martelando enquanto examinava o entorno. As árvores pareciam mais próximas, como se tivessem, de alguma forma, se movido em direção à estrada quando ela não estava olhando. A claridade do sol a deixava meio cega, incapaz de perscrutar a sombra sob aqueles galhos pesados. Seu olhar conseguia penetrar apenas alguns metros floresta dentro, antes que a penumbra encobrisse a visão. Não ouvia nada naquela trilha silenciosa. Nem vento, nem passos, apenas o som da própria respiração arquejante. Coloque os esquis. Desça essa montanha. Ela começou a correr, seguindo a trilha dos passos de Doug. Ele não havia corrido. As passadas continuavam como antes, firmes e constantes, as solas deixando marcas profundas na neve. Provavelmente só estivera pensando na tarefa que lhe cabia cumprir, em pôr os esquis e deslizar montanha abaixo. Nunca lhe ocorreria que estava sendo seguido. O peito doía ali e a garganta queimava, por causa do ar frio. Cada passo que dava parecia ensurdecedoramente alto, quando as botas quebravam a camada de gelo. Qualquer um por perto pensaria que se tratava de um elefante vagando por ali, ofegante e desajeitado. Por fim, viu a corrente estendida ao longo do acesso à estrada particular. Estava quase lá. Seguiu as marcas das botas de Doug pelas últimas dezenas de metros, ultrapassou a corrente, a placa apenas para moradores e viu o Suburban, ainda de lado, dentro da vala. Faltava um par de esquis no bagageiro da capota. Então Doug havia chegado até ali. Ela viu a trilha paralela deixada por seus esquis, quando começou a deslizar a estrada abaixo. Entrou na vala, afundando na neve até a altura da coxa, e soltou o segundo par de esquis do bagageiro. Pegar os sapatos para esquiar levaria mais tempo. Estavam dentro do Suburban, e, com o veículo caído de lado, abrir aquela porta pesada demandaria certo esforço. Quando conseguiu por fim fazê-lo, estava sem fôlego e arquejante. De repente, ouviu um ronco distante. Ficou parada, tentando escutar em meio às batidas de seu coração, com medo de que estivesse apenas imaginando. Não, era real, um barulho de motor. Uma escavadeira estava subindo montanha. Ele conseguiu. Doug conseguiu, e agora seremos todos salvos. Ela soltou um grito de alegria e deixou a porta do Suburban se fechar. Ainda não conseguia ver a máquina, mas o ruído ia ficando mais alto, mais próximo. Ria e chorava ao mesmo tempo. De volta à civilização, pensava ela. Às duchas quentes, à luz elétrica e aos telefones. E, o mais importante, de volta aos hospitais. Arlo iria viver. Ela subiu para a estrada e ficou esperando seus salvadores, sentindo o sol no rosto, a alegria pulsando nas veias. Agora tudo vai entrar nos eixos, pensava. Aqui termina o pesadelo. Então, em meio ao ronco da máquina que se aproximava, ouviu o suave triturar de alguém caminhando sobre a neve. O som vinha bem detrás dela. Suspirou de pura surpresa, e o ar entrou-lhe nos pulmões como um vento frio. Só então viu a sombra se aproximando e engolindo a sua. O observador da floresta. É ele. Capítulo 20.
Jane encontrou Daniel Broff curvado sobre uma mesa no bar vazio do hotel. Ele não a olhou, dando claramente a entender que desejava ficar sozinho. Ela se sentou assim mesmo. Sentimos a sua falta no almoço, disse Jane. Você comeu alguma coisa? Não tenho fome. Ainda estou esperando alguma novidade de Kiena. Mas não creio que ele vá ter algo de novo para nos dizer hoje. Daniel balançou a cabeça, ainda sem olhar para ela, emitindo sinais de vá embora. Não estou a fim de conversar. Até na penumbra condescendente do bar, ele parecia visivelmente mais velho, cansado e derrotado. Daniel, insistiu ela. Eu não vou desistir. E acho que você também não devia. Já fomos a 5 condados diferentes, argumentou ele. Falamos ao vivo em 6 emissoras de rádio. Assistimos a cada minuto dos vídeos das câmeras de segurança. Pode haver alguma coisa que não percebemos. Algo que possamos localizar e assistir de novo. Ela parecia feliz nos vídeos. Não? Contrapôs Daniel, levantando a cabeça, e ela viu tormento em seus olhos. Parecia feliz com aquele homem. Após um silêncio, Jane admitiu. Parecia. As câmeras de segurança pegaram alguns vislumbres de Maura e do homem louro no saguão. Mas eram momentos rápidos, poucos segundos no máximo, e depois ela ficava fora de visão. Assistir aquelas imagens no monitor era como ver um fantasma. Um fantasma revivendo seus últimos momentos de vida, várias vezes. Não sabemos o que aquilo significa, disse Jane. Ele poderia ser um velho conhecido. Alguém que a fazia sorrir. Era um congresso médico. Um bando de patologistas que provavelmente se conheciam. Talvez ele não tenha nada a ver com o motivo do desaparecimento. Ou talvez Kiena esteja certo. E eles estão metidos em algum motel, fazendo... Ele se calou. Pelo menos, isso significaria que ela está viva. Sim, com certeza. Os dois ficaram em silêncio. Eram só 3 da tarde, cedo demais para drinks. A não ser por um bartender empilhando copos atrás do balcão, eles eram os únicos no bar sombrio. Se ela partiu com outro homem, continuou Jane, em voz baixa, você pode entender por que isso aconteceu. A culpa é minha, assumiu ele, por não ser eu aquele homem. E eu fico pensando, em quê? Se ela já não veio para cá com planos de encontrá-lo. Você tem alguma razão para achar isso. Olha o jeito como eles iam um para o outro. Como pareciam à vontade juntos. Talvez sejam velhos amigos. Ou velhos amantes. Foi o que ela não disse. Nem era necessário. Aquele pensamento deveria estar atormentando também. Isso tudo é teoria. Sem base nenhuma, lembrou Jane. O que temos é um vídeo dela saindo para jantar com ele. Encontrando no saguão. E sorrindo. O sofrimento toldava seus olhos. Não pude fazer isso por ela. Não pude dar o que ela queria. O que ela precisa agora é que nós não desistamos. Que continuemos procurando. Eu não vou desistir. Me diga a verdade, pediu ele, olhando-a nos olhos. Você é uma investigadora de homicídios há tempo suficiente para saber. O que o seu instinto diz? O instinto pode errar. Se ela não fosse sua amiga, se fosse só mais um caso de pessoa desaparecida, o que você estaria pensando agora? Ela hesitou, e o único som no bar era o tinido dos copos, enquanto o bartender os arrumava atrás do balcão, preparando-se para a hora dos drinks que se aproximava. Depois desse tempo todo, ela sacudiu a cabeça. Eu imaginaria o pior. Daniel não pareceu se surpreender com a resposta. Àquela altura, já teria chegado à mesma conclusão. O celular dela tocou e os dois gelaram. Ela olhou o número. Kiena. Assim que ouviu sua voz na linha, Jane soube que aquela não era uma ligação que ele gostaria de fazer, nem que ela gostaria de receber. Sinto ter que dar a notícia, disse ele. Qual? Vá para o Centro Médico St. John, em Jackson. O Dr. Draper vai encontrar você lá. O Dr. Draper? O investigador forense do condado de Sublette? Sim. Porque foi lá que aconteceu, no condado de Sublette. Uma pausa longa e agonizante. Acho que encontraram sua amiga. Acho melhor vocês não a verem, declarou o Dr. Draper, encarando sombriamente os 3 amigos de Maura do outro lado da mesa de reuniões. Vocês devem se lembrar dela do jeito que era. Tenho certeza de que ela preferiria assim também. O St. John fora construído para servir aos vivos, não aos mortos, e através da porta fechada da sala de conferências eles podiam ouvir os sons de um dia comum num hospital. Telefones tocando, ruído de elevadores, o choro longínquo de uma criança na emergência. Os ruídos lembravam a Jane que, na sequência de uma tragédia, a vida ainda continuava. O veículo só foi descoberto hoje de manhã, numa estrada vicinal. Começou Draper. Não podemos ter certeza de há quanto tempo estava naquele barranco. Houve danos demais causados pelo fogo. E, mais tarde, por animais, ele fez uma pausa. É uma área de vida selvagem. O Dr. Draper não queria entrar em detalhes. Jane sabia o que ele estava deixando de fora. No mundo natural, criaturas sempre se ocultaram nas sombras da morte, esperando para se alimentarem com bicos, garras e dentes afiados. Até mesmo nos bosques do subúrbio de Boston, um cadáver atraía cachorros e guaxinins, ratos e urubus. Nas montanhas escarpadas do oeste de Wyoming, devia haver uma horda ainda maior de comedores de carniça, esperando para se banquetear, capazes de roer um rosto, arrancar mãos e espalhar membros. Jane pensou na pele de marfim de Maura e nas magníficas maçãs do rosto, e se perguntou o que teria sobrado daqueles traços. Não quero vê-la. Não quero saber o que aconteceu ao seu rosto. Se os restos estavam tão danificados, como vocês fizeram a identificação? Perguntou Gabriel. Ele.
Pelo menos, ainda estava pensando como investigador, ainda era capaz de se concentrar naquilo que tinha de ser perguntado. Havia evidências suficientes no local do acidente para se levantar a identidade. Evidências? Quando o veículo caiu pelo barranco, vários itens foram ejetados. Algumas malas e outros objetos pessoais que sobreviveram ao fogo. Ele pegou uma caixa grande de papelão que havia trazido para a sala. O cheiro de plástico queimado escapou quando o Dr. Draper levantou a tampa. Embora estivesse tudo lacrado em sacos de provas, o odor de fogo-fumaça era forte o bastante para exalar até de sacolas com zíper. Ele parou por um instante, contemplando a caixa, como se estivesse de repente questionando se não seria um erro compartilhar o conteúdo. Todavia, agora era tarde demais para fechá-la, negando-lhes a prova que tinha prometido. Ele tirou o primeiro saco e o colocou sobre a mesa. Através do plástico transparente, eles puderam ver uma etiqueta de couro para bagagem. Virando-a do outro lado, Draper revelou o nome escrito em letra maiúscula caprichosa. Maura Isis, médica. Imagino que o endereço esteja correto, disse ele. Jane engoliu. Está, murmurou. Não ousava olhar para Daniel, sentado a seu lado. Não queria ver sua expressão devastada. Isso estava preso a uma das malas que foi atirada do veículo, continuou Draper. Vocês podem examinar se quiserem. Está sob a custódia do Departamento de Polícia do Condado de Sublette, junto aos itens maiores. Enfiando a mão na caixa, retirou outros sacos com provas e os colocou na mesa. Havia 2 telefones celulares, um deles queimado. Outra etiqueta de bagagem está com o nome de Douglas Comey, médico. Um necessaire masculino. Um frasco de lovastatina, receitada para um paciente chamado Arlos Yansky. O Suburban foi alugado por um Dr. Douglas Comey, de San Diego, explicou Draper. Ele o reservou por 10 dias. Imaginamos que fosse ele quem estava por trás do volante quando o veículo despencou. A estrada faz uma curva fechada ali. E, se fosse noite ou se estivesse caindo neve, a visibilidade devia estar ruim. A estrada congelada pode ter sido um fator que contribuiu também. Então você acha que foi um acidente, disse Gabriel. Draper franziu o senho. Qual seria a outra possibilidade? Há sempre outras a considerar. O investigador suspirou. Em vista da sua linha de trabalho, agente D, suponho que seja natural que você esteja pensando nessas outras possibilidades. Mas o xerife Fahey concluiu que foi um acidente. Eu já olhei as radiografias. Os corpos têm fraturas múltiplas, como era de se esperar. Não há fragmentos de balas, nada que indique outra coisa diferente do que parece ter acontecido. O veículo simplesmente derrapou numa estrada de montanha e caiu num barranco de 15 metros, onde pegou fogo. Duvido que qualquer um dos passageiros tenha sobrevivido à pancada inicial. Então acho seguro supor que a sua amiga morreu com o impacto. Houve uma nevasca no último sábado, não? Perguntou Gabriel. Sim. Por quê? Se há neve pesada no veículo, isso poderia nos dizer quando aconteceu. Vi só uma camada leve, afirmou Draper. Mas o fogo teria derretido qualquer cobertura de neve. Ou o acidente ocorreu mais recentemente. Mas ainda paira a pergunta de por onde a sua amiga andou nos últimos 7 dias. A hora da morte vai ser quase impossível de determinar. Eu prefiro me pautar por quando as vítimas foram vistas vivas pela última vez, o que nos leva ao sábado, disse ele, olhando em torno da mesa para seus rostos preocupados. Vejo que muitas questões permanecem sem resposta. Mas pelo menos agora vocês estão inteirados do que aconteceu e podem ir para casa com uma sensação de fechamento. Sabem que a morte dela foi rápida e que provavelmente não sofreu. Suspirou ele. Lamento muito que isso tudo tenha ocorrido. Draper se pôs de pé, parecendo mais velho e cansado que há apenas meia hora, quando eles entraram. Mesmo sendo o sofrimento dos outros, o simples fato de se estar por perto deixa a alma exaurida, e Draper provavelmente vira muitas vidas irem assim. Me deixem acompanhá-los até a porta. Podemos ver os restos? Perguntou Gabriel. Draper franziu o senho para ele. Eu não recomendaria, mas acho que isso tem de ser feito. Jane quase esperou que Draper recusasse, poupando-a daquela provação. Ela sabia como Maura fora quando viva. Quando visse o que tinha se tornado, não haveria mais jeito de apagar a imagem, de fazer o relógio voltar sobre aquele horror. Olhando para o marido, perguntava-se como permanecia tão calmo. Me deixe mostrar a vocês a radiografia, sugeriu Draper. Talvez seja o suficiente para convencê-los das minhas descobertas. Gabriel disse a Broff, é melhor você esperar aqui. Daniel assentiu e permaneceu onde estava, a cabeça baixa, sozinho com sua dor. Enquanto Jane e Gabriel seguiam Draper até o elevador, ela sentia o medo borbulhando como ácido no estômago. Não quero ver isso, pensava. Não preciso ver. Gabriel, contudo, caminhava na frente, determinado, e ela era orgulhosa demais para não seguir. Quando entraram no necrotério, ficou aliviada ao ver que a mesa de necropsia estava vazia. Os cadáveres estavam armazenados em segurança, fora de vista. Draper remexeu uma pilha de radiografia, se prendeu alguns na caixa de luz. Virou um interruptor, e imagens esqueléticas apareceram contra a claridade. Como vocês podem ver, há evidências amplas de traumatismo, disse Draper. Fraturas de crânio e de várias costelas. Impactação do fêmur esquerdo na articulação do quadril. Por causa do fogo, os membros se contraíram numa postura pugilística. Sua voz assumiu o tom trivial de um profissional, transmitindo informações a um colega. Como se, pelo simples ato de entrar naquela sala e ver o brilho frio do aço inoxidável, tivesse vestido um uniforme de legista.
Mandei essas imagens por e-mail para o nosso patologista forense no Colorado. Ele concluiu que se tratava de uma mulher entre 30 e 45 anos. A altura estimada é de 1,67 metros a 1,70 metros. E, a julgar pela articulação sacroiliaca, era nulípara. Nunca deu à luz. Ele fez uma pausa e olhou para Jane. Essa descrição corresponde à sua amiga. Anestesiada, ela assentiu. Sim, murmurou. E tinha dentes muito bem cuidados. Tem uma coroa aqui, no molar inferior direito. Algumas obturações. Mais uma vez, ele olhou para Jane, como se ela fosse a pessoa com todas as respostas. Jane contemplou a mandíbula que brilhava na caixa de luz. Como eu vou saber? Ela nunca estudará a boca de Maura ou contará quantas coroas e obturações tinha. Maura era sua colega e amiga, não uma coleção de dentes e ossos. Lamento, disse Draper. Provavelmente, foi informação demais para você processar. Eu só queria que tivesse certeza quanto à identificação. Então não vai haver necropsia, falou Jane, em voz baixa. Draper meneou a cabeça. Não há razão. O patologista do Colorado está satisfeito com a identificação. Temos a etiqueta da bagagem dela, e as radiografias correspondem a uma mulher da sua idade e altura. Os ferimentos são compatíveis com os que se encontram num passageiro que viaja solto, quando é submetido a uma desaceleração de alta velocidade. Jane levou alguns segundos para registrar o que ele dissera. Tentou conter as lágrimas, e a radiografia pendurada na caixa de luz de repente voltou ao foco. Passageiro que viaja solto? Perguntou ela. Sim. Você está dizendo que ela não estava usando o cinto de segurança. Correto. Nenhum dos mortos estava. Tem alguma coisa errada. Maura nunca se esqueceria de colocar o cinto. Era desse tipo de pessoa. Acho que dessa vez ela se descuidou. De qualquer forma, estar usando o cinto provavelmente não a teria salvado. Não num acidente tão traumático. Não é essa a questão. O problema é, tem alguma coisa errada aí, insistiu Jane. É completamente atípico da parte dela. Draper suspirou e desligou a caixa de luz. Detetive, sei que deve ser difícil aceitar a morte de uma amiga chegada. Usando cinto ou não, o fato é que ela está morta. Mas como isso aconteceu? Por quê? Faz alguma diferença? Perguntou Draper, em voz baixa. Sim, persistiu ela, mais uma vez sentindo as lágrimas voltarem aos olhos. Não faz sentido para mim. Preciso entender. Jane, disse Gabriel. Pode ser que nunca faça. Temos que aceitar. Gentilmente, ele a pegou pelo braço. Acho que já vimos o bastante. Vamos voltar para o hotel. Ainda não, discordou Jane, soltando-se dele. Tem uma outra coisa que eu preciso ver. Se você insiste em ver os restos, disse Draper, eu posso mostrá-los a você. Mas não vai conseguir reconhecer nada. Não há muito para ver, exceto carne carbonizada e osso. Ele fez uma pausa e disse suavemente, confie em mim. É melhor que vocês não a vejam. Leve-a para casa. Ele está certo, concordou Gabriel. Não precisamos ver o corpo. O corpo não, explicou ela, respirando fundo e endireitando-se. Eu quero ver o local do acidente, onde aconteceu. Capítulo 21. Uma neve fraca estava caindo na manhã seguinte quando Gabriel e Jane saltaram do carro e caminharam até a beira da estrada. Ficaram ali em silêncio, contemplando o barranco, onde a carroceria queimada do Suburban ainda estava alojada. Uma trilha de neve pisoteada indicava o caminho tortuoso pelo qual a equipe de resgate havia descido, no dia anterior, para recuperar os corpos. Deve ter sido uma escalada exaustiva, de volta à estrada, carregando as maçãs montanha acima, as botas escorregando sobre pedras de gelo. Quero chegar mais perto, disse ela, dando início à descida da trilha. Não há nada lá para ver. Eu devo isso a ela. Preciso ver onde morreu. Jane continuou andando, o olhar fixo no caminho escorregadio. Sob os flocos recém-caídos, a neve era dura e traiçoeira, e ela tinha de se mover vagarosamente. As coxas logo começaram a doer por causa da descida abrupta, e flocos de neve que derretiam, misturados a seu suor, escorriam pelo rosto. Jane começou a ver destroços do acidente espalhados pelo declive, um fragmento de metal retorcido, um tênis sem o par, um pedaço de tecido azul, tudo isso começando então a desaparecer sob a neve fresca. Quando finalmente alcançou o veículo escurecido, ele se encontrava coberto por uma leve camada de gelo. O cheiro do fogo ainda pairava naquele ar frio e puro, e ela podia ver as cicatrizes deixadas por ele, arbustos queimados e galhos de pinheiro carbonizados. Pensou na trajetória aterrorizante do Suburban, enquanto ricocheteava pelo despenhadeiro. Imaginou os gritos, quando as últimas frações de segundo de vida lampejaram diante dos olhos de Maura. Jane parou, soltando um suspiro abalado, enquanto observava a neve que caía, apagando vagarosamente as terríveis evidências da morte. Ouviu passos se aproximando, e Gabriel se postou a seu lado. É tão difícil de acreditar, disse Jane. Você acorda de manhã, achando que vai ser mais um dia qualquer. Entra num carro com amigos. E, de repente, tudo acaba. Tudo que se sabia, pensava, sentia, num instante, se foi. Ele a puxou mais para perto. É por isso que temos de aproveitar cada minuto. Ela limpou a neve do veículo, revelando uma faixa de metal escurecido. Nunca se sabe, não é mesmo? Que decisões pequenas vão acabar mudando sua vida.
Se ela não tivesse vindo a esse congresso, não teria encontrado Doug Comey. Não teria entrado na caminhonete dele. De repente, Jane tirou a mão do Suburban, como se o toque a queimasse. Contemplando o utilitário destruído, imaginou os últimos dias da vida de Maura. Agora eles sabiam que era como a pessoa que tinham visto com Maura no vídeo da câmera de segurança. Haviam olhado sua fotografia no site dos médicos do Hospital de San Diego, onde trabalhava como patologista. Tinha 42 anos, pai solteiro, divorciado, participará do mesmo congresso médico. Homens atraentes descobrem mulheres igualmente atraentes, e a natureza segue seu curso. Jantar, conversa, todo tipo de possibilidade revirando em suas cabeças. Qualquer mulher ficaria tentada, até uma tão sensata quanto Maura. Que tipo de futuro, afinal de contas, poderia Daniel Broff prometer? Além de uma vida de encontros furtivos, decepções e arrependimentos. Se Daniel tivesse dado a ela o que precisava, Maura não teria se desviado. Não teria se juntado a Douglas como nesse malfadado passeio. Estaria viva. Daniel se sentia, não havia dúvida, atormentado pelos mesmos pensamentos. Tinham-no deixado no hotel sem dizer a ele aonde estavam indo. Aquela não era uma visita que devesse fazer. Agora, parada sob a neve que caía suavemente, não estava certa também se deveria ter vindo. De que servia ver aquela carroceria queimada, visualizar o mergulho do veículo no ar, pedaço de vidro voando, a explosão das chamas. Mas agora já vi, pensou ela, e posso ir para casa. Jane e Gabriel deram meia volta e retornaram pela trilha. O vento soprava com mais força, e uma neve fina castigava-lhe o rosto, alfinetando os olhos. Ela espirrou, e, quando abriu os olhos de novo, uma coisa azul passou flutuando a seu lado. Jane a pegou e viu que era um envelope de bilhete de linha aérea, rasgado, os cantos enegrecidos pelo fogo. Um pedaço do cartão de embarque ainda estava dentro, mas apenas as 5 últimas letras do nome eram visíveis. Inger. Ela olhou para Gabriel. Qual era o nome do outro homem no carro? Perguntou ela. Zielinski. Era o que eu pensava. Ele franziu o senho diante do fragmento de cartão de embarque. Eles identificaram todos os 4 corpos. Comey e a filha, Zielinski e Maura. De quem era essa passagem, então? Perguntou Jane. Talvez tenha sido deixada por um cliente que havia alugado o carro antes. Mais uma coisa que não se encaixa. Isso e o cinto de segurança. Podem não ter relação nenhuma. Por que isso não incomoda, Gabriel? Eu não estou acreditando que você aceite assim. Ele suspirou. Você só está tornando as coisas mais difíceis para si mesma. Eu preciso que você me apoie nisso. Eu estou tentando. Ignorando o que eu digo? Ah, Jane, murmurou Gabriel, passando os braços ao redor, mas ela permaneceu dura e insensível ao abraço. Fizemos tudo o que pudemos. Precisamos seguir em frente com as nossas vidas. Mas Maura não pode. De repente, ela dolorosamente se deu conta de todas as sensações que a amiga nunca mais experimentaria. O ar frio entrando e saindo dos pulmões. O calor dos braços de um homem a envolvendo. Posso estar pronta a ir para casa, pensou ela. Mas ainda não terminei de fazer perguntas. Ei! Gritou uma voz, lá do alto. O que vocês estão fazendo aí embaixo? Os dois levantaram a cabeça e viram um homem parado na estrada acima. Gabriel acenou e gritou de volta. Já estamos subindo. A escalada foi muito mais difícil que a descida. O novo acúmulo de flocos mascarava o gelo traiçoeiro, e o vento continuava a jogar-lhes neve no rosto. Gabriel alcançou a estrada primeiro, e Jane se arrastou com dificuldade atrás dele, ofegando. Uma picape castigada se encontrava estacionada no acostamento. Ao lado, estava parado um homem de cabelos grisalhos, segurando um rifle, com o cano apontado para o chão. Tinha o rosto profundamente curtido, como se tivesse passado a vida toda nas agruras da intempérie. As botas do casaco de rancheiro pareciam igualmente gastos. Embora desse a impressão de estar na casa dos 70 anos, mantinha-se ereto e inflexível como um pinheiro. Houve um acidente lá embaixo, avisou o homem. Não é um lugar para turistas. Sabemos disso, senhor, respondeu Gabriel. E é também propriedade particular. Minha propriedade, rebateu o homem, apertando mais o rifle na mão. Embora mantivesse apontado para o chão, sua postura deixava claro que estava preparado para erguê-lo num instante. Eu chamei a polícia. Pelo amor de Deus, disse Jane. Isso é ridículo. O homem pousou seu olhar sério sobre ela. Vocês não têm nada que vasculhar aqui. Não estávamos vasculhando. Botei para correr um bando de adolescentes para fora deste barranco ontem à noite. Estavam procurando souvenirs. Somos agentes da lei. O homem lançou um olhar duvidoso para o carro alugado. De fora da cidade, uma das vítimas era minha amiga. Morreu aqui, neste barranco. Isso pareceu desconcertá-lo. Ele a observou durante um longo tempo, como se estivesse tentando resolver se acreditava nela ou não. Mantinha os olhos fixos nos dois quando um veículo do departamento de polícia do condado de Sublette fez a curva e parou atrás da picape. Um policial familiar saltou do carro. Era Matt Neal, que haviam conhecido na cena do duplo homicídio algumas noites antes. Ei, Monte, gritou ele. O que está acontecendo aqui? Peguei essas pessoas invadindo minha propriedade, Bob. Dizem que são policiais. Matt Neal olhou para Jane e Gabriel. Na verdade, são sim. O quê? Ele fez educadamente um aceno de cabeça para Jane e Gabriel. Você é o agente de, certo? E olá, senhora. Lamento o mal-entendido, mas o senhor.
Loftus aqui tem andado um pouco tenso por causa de intrusos. Especialmente depois que uns garotos estiveram aqui na noite passada. Como você conhece essas pessoas? Perguntou Loftus, não muito convencido. Monte, tudo bem com eles. Eu os vi lá no Círculo B, quando vieram falar com Faye, confirmou ele, virando-se para Jane e Gabriel, e sua voz se tornou mais suave. Lamento muito o que aconteceu com a amiga de vocês. Obrigado, policial, agradeceu Gabriel. Loftus deu um resmungo de conciliação. Então acho que devo desculpas a vocês, disse, estendendo a mão. Gabriel a apertou. Não precisa se desculpar, senhor. Foi só porque vi o carro de vocês e achei que havia mais caçadores de souvenirs lá embaixo. Garotos malucos, todos metidos com essa coisa de morte e vampiros, explicou Loftus, olhando para o Suburban queimado no barranco. Totalmente diferente da época em que eu cresci aqui, quando as pessoas respeitavam o direito à propriedade. Agora todo mundo acha que pode vir caçar nas minhas terras. E ainda deixa minhas porteiras abertas. Jane podia ler o olhar que chamejava pelo rosto de Martineau. Já ouvi falar isso 1000 vezes. E você nunca aparece a tempo de fazer nada, Bob, acrescentou Loftus. Estou aqui agora, não? Protestou Martineau. Passa lá em casa mais tarde, e eu vou mostrar a você o que eles fizeram com as minhas porteiras. Alguém tem que fazer alguma coisa. Ok, eu estou dizendo hoje, Bob, pressionou Loftus, subindo na picape e ligando o motor. Com um aceno mal-humorado, ele gritou, de má vontade, desculpa mais uma vez, gente, e foi embora. Quem é esse cara? Perguntou Jane. Martineau riu. Montgomery Loftus. A família dele era dona de zilhões de hectares por aqui. O rancho Double L. Ficou furioso com a gente. Pensei que fosse nos fuzilar com aquele rifle. Ele agora vive furioso com tudo. Sabe como é com algumas pessoas mais velhas. Sempre se queixando de que as coisas não são mais como eram antes. E não são mesmo, pensou Jane, enquanto observava Martineau entrar de volta no veículo. E não vão ser em Boston, também. Não sem Maura. No caminho de volta para o hotel, Jane olhava pela janela do carro, pensando na última conversa que havia tido com a amiga. Fora no necrotério. E elas estavam de pé diante da mesa de necropsias, enquanto Maura abria um cadáver. Ela falará sobre a viagem a Wyoming, que nunca estivera lá, e como esperava poder ver um alce, um búfalo e talvez um lobo ou dois. Elas tinham conversado sobre a mãe de Jane e o divórcio de Belry Frost, e de como a vida sempre surpreendia as pessoas. Nunca se sabe, dissera Maura, o que se vai encontrar na próxima esquina. Não, você não sabia. Não tinha a menor ideia de que voltaria para casa, de Wyoming, num caixão. Eles entraram no estacionamento do hotel, e Gabriel desligou o motor. Por um momento, ficaram sentados sem dizer uma palavra. Ainda havia tanto que fazer, pensou ela. Telefonemas para dar, papéis para assinar, organizar o traslado do caixão. A ideia daquilo tudo a deixava exausta. Porém, ao menos estariam indo para casa. Então, para Regina. Sei que é só meio-dia, disse Gabriel, mas podíamos tomar um drink. Ela fez que sim com a cabeça. Apoiado. Jane abriu a porta e saltou, pondo o pé na neve que caía suavemente. Caminharam juntos pelo estacionamento, os braços passados, bem forte, em torno da cintura um do outro. Como aquele dia seria muito mais difícil sem ele ali, pensou ela. A pobre Maura perdeu tudo, enquanto ainda tenho a bênção desse homem, de um futuro. Entraram no bar do hotel, onde a luz estava tão fraca que, a princípio, não perceberam Broff sentada a uma mesa. Apenas quando seus olhos se adaptaram à penumbra foi que ela o viu. Não estava sozinho. Sentado com ele à mesa havia um homem que se pôs então de pé, uma figura alta e imponente, vestida de preto. Anthony Sansone era um recluso conhecido, e tão paranoico em relação à sua privacidade que raramente se aventurava em público. No entanto, ali estava ele, no bar do hotel, o sofrimento estampado no rosto. Você devia ter me ligado, detetive, cobrou ele. Devia ter pedido minha ajuda. Desculpe, retrucou Jane. Não pensei nisso. Maura também era minha amiga. Se eu soubesse que estava desaparecida, teria voltado da Itália num piscar de olhos. Não havia nada que você pudesse fazer. Nada que nenhum de nós pudesse ter feito. Ela olhou para Broff, que trazia o rosto petrificado e se mantinha em silêncio. Esses dois homens nunca gostaram um do outro. No entanto, ali estavam, em uma trégua temporária, em respeito à memória de Maura. Meu jato está esperando no aeroporto, disse Sansone. Assim que liberarem o corpo, podemos voar todos para casa, juntos. Deve ser hoje à tarde. Vou falar com o piloto. Então, decidiu ele, soltando um suspiro profundo de tristeza. Me avisem quando for hora de fazer o traslado. E vamos levar Maura para casa. No casulo confortável do jato de Anthony Sansone, os 4 passageiros permaneciam quietos enquanto voavam em direção ao leste, à noite. Talvez estivessem todos pensando, como Jane, na companheira oculta, que viajava abaixo, no porão de carga, fechada num caixão, armazenado naquele compartimento frio e gélido. Era a primeira vez que Jane viajava num jato particular. Fosse em outra ocasião, teria se deliciado com os assentos de couro macio, o amplo espaço para as pernas, os 1000 confortos aos quais os viajantes extremamente ricos estavam acostumados. Entretanto, mal registrar o sabor do sanduíche de rosbife perfeitamente cor-de-rosa, que o comissário lhe oferecerá num prato de porcelana.
Embora não tivesse almoçado nem jantado, comeu sem prazer, alimentando-os apenas porque seu corpo necessitava. Daniel Brophy não comeu nada. Seu sanduíche permanecia intacto, enquanto olhava para a noite lá fora, os ombros curvados sob o peso da dor. E da culpa, também, sem dúvida. Da culpa de saber como seria se tivesse escolhido o amor em vez do dever, Maura em vez de Deus. Agora, a mulher que amava era carne carbonizada, trancada no porão sob seus pés. Quando chegarmos a Boston, disse Gabriel, precisamos tomar algumas decisões. Jane olhou para o marido e se perguntou como ele conseguia se manter focado nas tarefas necessárias. Em horas como aquelas, lembrava-se de que havia casado com um fuzileiro naval. Decisões? Perguntou ela. Arranjos funerários. Notificações. Deve haver parentes para serem avisados. Ela não tem família, respondeu Brophy. Há apenas a mãe, interrompeu-se ele, sem terminar a palavra mãe. Nem disse o nome em que todos estavam pensando, Amalthea Lang. 2 anos antes, Maura havia procurado pela mãe biológica, cuja identidade sempre fora um mistério para ela. A busca acabou a levando a uma prisão feminina em Framingham, até uma mulher acusada de crimes inomináveis. Amalthea não era exatamente uma mãe que se quisessem ter e Maura nunca falava nela. Daniel falou de novo, com mais firmeza. Ela não tem família. Ela só tinha a gente, pensou Jane. Os amigos. Enquanto Jane tinha marido e filha, pais e irmãos, Maura possuía umas poucas pessoas chegadas. Um amante que só encontrava em segredo, e amigos que não a conheciam realmente. Era uma verdade que Jane precisava reconhecer. Eu não a conhecia realmente. E o ex-marido? Indagou Sansone. Acho que ainda vive na Califórnia. Victor? Questionou Brophy, dando uma risada de aversão. Maura o desprezava. Ela não gostaria de vê-lo nem perto do seu funeral. Sabemos de fato do que ela gostaria? Quais eram suas últimas vontades? Maura não era religiosa. Imagino, então, que preferisse uma cerimônia secular. Jane olhou para Brophy, que endurecera de súbito. Ela não achou que o comentário de Sansone fosse uma farpa para o padre, mas o clima entre os dois de repente ficou carregado. Brophy falou, tenso. Mesmo tendo se afastado da igreja, ela ainda respeitava. Maura era uma cientista comprometida, Padre Brophy. O fato de que respeitava a igreja não significa que acreditasse nela. Provavelmente, acharia estranho uma cerimônia religiosa no seu enterro. E pelo fato de ser ateia, não lhe seria, de qualquer forma, negado o funeral católico? Brophy olhou para outro lado. Sim, cedeu ele. Essa é a política oficial. Tem também a questão de se ela preferia ser enterrada ou cremada. Sabemos o que ela queria. Ela alguma vez entrou nesse assunto com você? Por que entraria? Ela era jovem. A voz de Brophy faltou-lhe de repente. Quando se tem só 42 anos, não se pensa em como dispor do corpo. Não se pensa em quem deveria ser ou não convidado para o enterro. A pessoa está ocupada demais em estar viva, completou ele, respirando fundo e virando o rosto. Ninguém falou por um longo tempo. O único som era o ronco constante dos motores do jato. Então nós vamos ter que tomar essas decisões por ela, disse Sansone. Por fim. Nós? Perguntou Brophy. Só estou tentando oferecer minha ajuda. E os fundos necessários, seja lá quanto custe. Nem tudo se pode comprar com dinheiro. É isso que você acha que estou tentando fazer? É o porquê de você estar aqui, não é? Porque você surgiu com seu jato particular e assumiu o controle. Porque você pode. Jane estendeu a mão para tocar o braço de Brophy. Daniel. Ei, relaxa. Eu estou aqui porque também gostava de Maura, disse Sansone. Como deixou tantas vezes óbvio para nós dois. Padre Brophy sempre foi muito claro para mim o objeto do afeto de Maura. Nada que eu fizesse ou lhe oferecesse mudaria o fato de que ela amava você. Mesmo assim, você estava sempre aguardando uma oportunidade, esperando uma chance. Uma chance de oferecer minha ajuda se ela alguma vez precisasse. Ajuda que nunca pediu enquanto estava viva, suspirou Sansone. Ah, se tivesse, eu teria salvado Maura. A história não pode ser reescrita. Mas nós dois sabemos que as coisas poderiam ter sido diferentes, sugeriu ele, olhando diretamente para Brophy. Ela poderia ter sido mais feliz. O rosto de Daniel ficou completamente vermelho. Sansone acabava de dizer a mais cruel das verdades, que no entanto era óbvio para qualquer um que conhecesse Maura, que a tivesse observado nos últimos meses e visto como sua silhueta já esguia havia afinado ainda mais, como a tristeza tinha empalidecido seu sorriso. Ela não estava só em sua dor. Jane vira a mesma tristeza refletida nos olhos de Daniel Brophy, feita de culpa. Ele amava Maura, porém a fizera infeliz. Fato mais difícil ainda de suportar porque era Sansone quem fazia a observação. Brophy ameaçou se levantar da cadeira, os punhos já cerrados, e ela segurou-lhe o braço. Parem com isso, ordenou Jane. Os dois. Por que vocês estão fazendo isso? Estão competindo para decidir quem a amou mais? Nós todos gostávamos dela. Agora já não importa quem a teria feito mais feliz. Ela está morta e não há como mudar a história. Brophy afundou em sua poltrona, a raiva deixando seu corpo. Ela merecia coisa melhor, falou ele. Melhor do que eu. Virando-se, olhou pela janela, retirando-se para a própria infelicidade. Ela ia tocar-lhe o braço novamente, mas Gabriel a impediu. Deu um tempo para ele. Sussurrou. Ela obedeceu. Deixou Brophy entregue ao silêncio e ao arrependimento e se juntou ao marido na outra fila.
Sansone se levantou e também trocou de lugar, indo para a traseira do avião, refugiando-se nos próprios pensamentos. Durante o restante do voo, eles permaneceram sentados separados silenciosos, enquanto o avião, levando o corpo de Maura, dirigia-se para o leste, rumo a Boston. Capítulo 22. Ah, Maura, se ao menos você estivesse aqui para ver isso. Jane estava do lado de fora da entrada da igreja episcopal Emanuel e observava o fluxo constante de pessoas que chegavam para prestar as últimas homenagens à doutora Maura Isis. Ela ficaria surpresa com todo esse rebuliço, impressionada e talvez um pouco envergonhada. Também, nunca havia gostado de ser o centro das atenções. Jane reconhecia muitas daquelas pessoas porque pertenciam ao mesmo mundo em que ela e Maura viviam, o qual girava em torno da morte. Viu os doutores Bristol e Costas, do Departamento de Medicina Legal, cumprimentou discretamente a secretária de Maura, Louise, e o assistente de necropsias, Yoshima. Havia policiais também. O parceiro de Jane, Belry Frost, além da maioria do pessoal da unidade de homicídios, que conhecia bem a mulher a quem se referiam entre si como Rainha dos Mortos. Uma rainha que havia acabado de entrar para aquele reino. Entretanto, o homem que Maura amava mais que todos não estava lá, e Jane entendia por quê. Daniel Broff, sofrendo profundamente, encontrava-se em reclusão e não participaria da cerimônia. Dera seu adeus particular a Maura, que exibisse a dor em público era pedir demais dele. É melhor irmos nos sentar, sugeriu Gabriel, gentilmente. Já vai começar. Ela seguiu o marido até a primeira fila de bancos. O caixão fechado estava bem à sua frente, cercado por grandes vasos com lírios. Anthony Sansone não economizara nos gastos, e a superfície de mogno do ataúde brilhava tanto que ela podia ver o próprio reflexo. O sacerdote oficiante entrou, não Broff, mas a reverenda Gail Ahriman, da igreja episcopal. Maura teria apreciado o fato de uma mulher estar conduzindo seu funeral. Também teria gostado daquela igreja, conhecida pela política liberal de acolher todos em seu rebanho. Ela não acreditava em Deus, mas em companheirismo, e aprovaria aquilo. Quando a reverenda Ahriman começou a falar, Gabriel pegou a mão de Jane. Ela sentia um aperto na garganta e tentava sufocar lágrimas de humilhação. Durante os 40 minutos de homilias, hinos e palavras de evocação, ela se esforçou para manter o controle. Os dentes cerrados, as costas rigidamente pressionadas contra o banco. Quando, por fim, a cerimônia terminou. Os olhos ainda estavam secos, mas todos os músculos doíam, como se tivesse acabado de sair de um campo de batalha. Os 6 homens que carregariam o caixão se levantaram, entre eles, Gabriel e Sansone. Eles conduziram o esquife em seu lento avanço pela nave, em direção ao carro funerário, que aguardava do lado de fora. Quando as pessoas saíram em fila da igreja, Jane não se mexeu. Permaneceu no assento, imaginando a última jornada de Maura. O percurso solene até o crematório. A descida até as chamas. A transformação final dos ossos em cinzas. Não acredito que nunca mais vou te ver. Ela sentiu o celular vibrando. Durante a cerimônia, Jane havia desligado a campainha, e a vibração súbita contra o cinto foi como um lembrete inesperado de que o dever ainda requeria sua atenção. A chamada era de um código de área de Wyoming. Detetive Rizzoli atendeu ela, em voz baixa. Era a voz de Kenna na linha. O nome Elaine Salinger significa alguma coisa para você? Perguntou ele. Deveria? Então nunca ouviu esse nome antes. Ela suspirou. Eu estou no funeral de Maura. Acho que não estou conseguindo entender realmente o motivo dessa ligação. Uma mulher chamada Elaine Salinger acaba de ser dada como desaparecida. Devia ter voltado ao trabalho em San Diego ontem, mas parece que não voltou das férias. E não embarcou no voo para casa, que saía de Jackson Hole. San Diego. Douglas como era de San Diego também. Parece que todos se conheciam, continuou Kenna. Elaine Salinger, Arlos Jelinski e Douglas Comey. Eram amigos, e todos tinham reserva no mesmo voo. Jane ouviu as próprias batidas do coração reverberando nos ouvidos. Uma imagem voltou-lhe de súbito, a do cartão de embarque rasgado, que pegara no barranco. O pedaço de papel com um fragmento contendo o nome do passageiro, Inger. Salinger. Como era essa mulher? Indagou ela. Idade, altura, foi exatamente isso que fiquei tentando descobrir nessa última hora. Elaine Salinger tem 39 anos, 1,70 m, 55 quilos, e era morena. Jane deu um pulo e ficou de pé. A igreja ainda não havia esvaziado, e ela teve que empurrar os últimos retardatários quando saiu correndo pela nave, em direção à saída. Parem tudo! Gritou. Gabriel se virou para ela. Jane, qual o nome do crematório? Alguém sabe? Sansone olhou para ela, perplexo. Eu cuidei de tudo. Qual é o problema? Detetive, ligue para eles, agora. Diga-lhes que o corpo não pode ser cremado. Por que não? Porque tem de ir para o Departamento de Medicina Legal. O Dr. Abby Bristol olhou para o cadáver sob o tecido, mas não esboçou nenhuma tentativa de descobri-lo. Para um homem que passava a semana abrindo corpos sem vida, parecia abalado diante da perspectiva de retirar o lençol. A maioria das pessoas na sala era composta de veteranos de múltiplas cenas de morte. Ainda assim, pareciam todos amedrontados com o que havia debaixo do tecido. Até então, apenas Yoshima tinha posto os olhos no corpo, quando tirara a radiografia, após a chegada. Agora,
Estava distanciado da mesa, como se tão traumatizado que não queria mais ter nada a ver com aquilo. Esta é uma necropsia que eu realmente não queria fazer, disse Bristol. Alguém tem que ver esse corpo e nos dar uma resposta definitiva. O problema é que não tenho certeza de que a resposta vá ser do nosso agrado. Você nem olhou para ela ainda. Mas posso ver a radiografia, insistiu ele, apontando para as chapas do crânio, da coluna e da pelvis que Yoshima havia prendido na caixa de luz. E dizer a você que eles são totalmente compatíveis com os de uma mulher da altura e da idade de Maura. E essas fraturas são as que se encontram num passageiro sem cinto de segurança. Maura sempre usou cinto de segurança, interpôs Jane. Era obsessiva em relação a isso. Você sabe como ela era. Era. Não consigo parar de usar o verbo no passado. Não consigo acreditar completamente que esse exame vá mudar alguma coisa. É verdade, concordou Bristol. Não usar cinto de segurança não era do feitio dela. Ele pôs as luvas e, com relutância, foi puxando o lençol. Antes mesmo de ver o corpo, Jane recuou, pondo a mão no nariz contra o cheiro de carne queimada. Com ânsia de vômito, virou-se e viu o rosto de Gabriel. Ele ao menos parecia estar se segurando, mas não havia como não perceber o olhar de horror em seu rosto. Ela se forçou a se voltar para a mesa e ver o corpo que tinham acreditado ser o de Maura. Não era a primeira vez que Jane via restos carbonizados. Certa vez, assistiram a uma necropsia de 3 vítimas de incêndio, 2 crianças e a mãe. Lembrava-se dos cadáveres sobre as mesas, os membros retorcidos, os braços apontados para a frente, como boxeadores ansiosos por lutar. A mulher que via agora estava imobilizada na mesma posição pugilística, os tendões contraídos pelo calor intenso. Jane deu um passo mais para perto e olhou para o que deveria ter sido um rosto. Tentou ver algo, qualquer coisa, familiar, mas tudo que viu foi uma máscara irreconhecível de carne carbonizada. Alguém arquejou de surpresa atrás dela. Jane se virou e viu a secretária de Maura, Louise, parada na porta. Ela raramente se aventurava a ir à sala de necropsias, e era uma surpresa vê-la ali, já no final do dia. Vestia um casaco de inverno, e o cabelo grisalho, despenteado pelo vento, brilhava com flocos de neve derretidos. Acho que você não vai querer chegar mais perto, Louise, alertou Bristol. Porém, era tarde demais. Louise já havia tido um vislumbre do corpo e estava paralisada, aterrorizada demais para dar outro passo para dentro da sala. Doutor Bristol, o que é? O senhor me perguntou sobre o dentista que a doutora Isis dizia. De repente, me lembrei de que ela uma vez pediu que eu marcasse uma hora. Então procurei na agenda. Foi há mais ou menos 6 meses. Você encontrou o nome do dentista. Melhor ainda, anunciou Louise, estendendo um envelope de papel pardo. Estou com a radiografia. Quando expliquei a ele porque precisávamos dela, me disse que passasse lá imediatamente e as pegasse. Bristol atravessou a sala a passos rápidos e arrancou o envelope das mãos de Louise. Yoshima já estava retirando apressadamente da caixa de luz as radiografias do crânio, arrancando-as dos clipes, fazendo as chapas tremerem com ruído, a fim de dar espaço para as outras. Bristol retirou as radiografias dentárias do envelope. Não eram panorâmicas feitas pelo necrotério, mas pequenas chapas que pareciam miniaturas nas mãos roliças dele. Quando a prendeu na caixa, Jane discerniu o nome da paciente na etiqueta. Isis Maura. Essas chapas foram tiradas nos últimos 3 anos, observou Bristol. E temos o suficiente aqui para fazer uma identificação. Coroas de ouro nos molares inferiores esquerdo e direito. Uma antiga raiz com canal tratado aqui. Eu fiz chapas da arcada, interrompeu Yoshima, mexendo nas radiografias que havia tirado do cadáver queimado. Aqui, acrescentou ele, colocando as chapas contra a caixa de luz, bem ao lado das radiografias dos dentes de Maura. Todos se aproximaram. Por um momento, ninguém disse uma palavra, enquanto os olhares iam de um lado ao outro entre os 2 grupos de radiografias. Acho que está muito claro, disse Bristol então, virando-se para Jane. O corpo nessa mesa não é o de Maura. Um suspiro de alívio exalou dos pulmões de Jane. Yoshima se apoiou contra um balcão, como se ele se sentisse fraco demais para ficar em pé. Se esse corpo é o de Elaine Salinger, falou Gabriel. Então continuamos com a mesma pergunta de antes. Onde está Maura? Jane pegou o celular e fez uma ligação. Após 3 toques, uma voz respondeu. Detetive Kenna. Maura Isis continua desaparecida, avisou ela. Estamos voltando para Wyoming. Capítulo 23. Maura acordou com o crepitar de madeira queimando. A luz do fogo dançava através de suas pálpebras fechadas, e ela farejava a doçura de melaço com toucinho, o aroma de feijão com porco, borbulhando sobre o fogo de acampamento. Embora permanecesse totalmente imóvel, seu captor sentiu que ela não estava mais adormecida. É melhor comer, grunhiu ele, empurrando uma colherada de feijão em sua direção. Ela rejeitou, nauseada com o cheiro. Por que você está fazendo isso? Murmurou ela. Tentando manter você viva. Tem um homem no vilarejo. Ele precisa ir para o hospital. Você tem que me deixar ajudá-lo. Você não pode. Me desamarre. Por favor. Você vai fugir, disse ele, desistindo de forçá-la a comer e enfiando a colher na própria boca. Ela olhou para o rosto que a contemplava fixamente. Contra a luz do fogo, seus traços eram invisíveis.
Tudo que via era o contorno da cabeça, enorme no capuz forrado de pele. Em algum lugar na escuridão, um cachorro gania e arranhava o chão com as patas. O animal se aproximou, e ela sentiu seu hálito quente, junto a uma lambida no rosto. Era um cão grande, de silhueta peluda, como a de um lobo e, embora parecesse amigável, ela se retraiu diante de suas atenções. O urso gosta de você. Ele não é de gostar muito das pessoas. Talvez esteja lhe dizendo que estou bem, sugeriu ela, e que você deve me deixar ir. Muito cedo ainda, rebateu ele, virando-se e se aproximando do fogo. Pegando feijão na panela, ele enfiava colheradas na boca, com uma fome animal. Envolto pela fumaça, parecia uma criatura primitiva, agachada à luz da fogueira de um antigo acampamento. O que você quer dizer com é muito cedo ainda? Perguntou ela. Ele continuou a comer, sugando a colher ruidosamente, completamente concentrado em encher a barriga. Era um animal cheirando a suor e fumaça, tão civilizado quanto o cão. Os pulsos dela se encontravam esfolados, em razão das cordas que os amarravam, e o cabelo estava despenteado e infestado de pulgas. Durante dias, Maura estivera respirando com dificuldade e tossindo, em meio à fumaça densa que pairava no abrigo. Estava sufocando ali dentro, enquanto aquela criatura imunda se encontrava calmamente sentada, enfiando comida na boca, indiferente se estava viva ou morta. Vá se danar. Me deixe ir. O cachorro rosnou baixo e foi para o lado do dono. A figura agachada junto ao fogo se voltou vagarosamente em sua direção, e, na penumbra sem traços que era seu rosto, ela imaginou males mais assustadores ainda porque não podia vê-los. Em silêncio, ele remexeu a mochila. Quando Maura viu o que tirou, ficou paralisada. O reflexo do fogo reluziu na lâmina e lançou ondulações de sombra ao longo do serrilhado. Uma faca de caçador. Ela já havia visto, na mesa de necropsia, o que uma arma daquelas era capaz de fazer à carne humana. Havia examinado a pele cortada, usado uma régua para medir os ferimentos, que dilacerava músculos, tendões e às vezes até mesmo ossos. Ela olhou para a lâmina apontada para si e se encolheu quando ele abaixou a faca. Com um golpe súbito, ele cortou a corda que atava os pulsos e depois liberou os tornozelos. O sangue correu-lhe para as mãos. Ela se arrastou para longe, refugiando-se num canto escuro. Ali tentou se aconchegar, respirando com dificuldade, o coração martelando por causa da falta de exercício. Durante dias estivera amarrada, só recebendo permissão para ficar de pé quando precisava usar o balde. Agora, sentia-se tonta e fraca, e o abrigo parecia balançar como um navio em alto mar. Ele se aproximou e ficou bem em frente a ela, que pôde sentir o cheiro desagradável de lã úmida. Até aquele momento, seu rosto estivera sempre obscurecido pela penumbra. Agora conseguia divisar faces chupadas, sujas de fuligem, e uma mandíbula sem barba, olhos famintos e encovados. Maura olhou para aquele rosto descarnado e fez uma descoberta espantosa. Tratava-se de um garoto, de 16 anos no máximo, mas tamanho e força suficientes para cortá-la toda com um golpe de faca. O cão se moveu para mais perto do dono e foi recompensado com um tapinha na cabeça. Garoto e animal olharam-na fixamente, contemplando aquela criatura estranha que haviam capturado na estrada. Você tem que me deixar ir, pediu Maura. Vão procurar por mim. Não mais, respondeu o garoto, enfiando a faca no cinto e voltando para perto do fogo, que estava morrendo. O frio já havia começado a penetrar no abrigo. Ele jogou outro pedaço de lenha, e as chamas reviveram no círculo de pedras. Quando o fogo se tornou brilhante, ela pôde discernir mais detalhes da choupana na qual estava aprisionada. Há quantos dias estou aqui? Não sabia. Não havia janelas, e Maura não podia ver se era dia ou noite lá fora. As paredes eram feitas de toras rudemente cortadas, calafetadas com barro seco. Um cate de galhos finos, forrado com cobertores, servia-lhe de cama. No fogo, tinha apenas uma panela e latas de comida, empilhadas numa pirâmide ordenada. Ela viu um pote de manteiga de amendoim familiar, o mesmo que trouxera na mochila. Por que você está fazendo isso? Perguntou. O que você quer de mim? Estou tentando ajudar você. Me arrastando para cá? Me mantendo prisioneira? Questionou, sem conseguir reprimir um sorriso de desdém. Você é louco? Seus olhos se contraíram num olhar tão sombrio e penetrante que ela se perguntou se teria ido longe demais. Eu salvei a sua vida, falou ele. As pessoas vão procurar por mim, e vão continuar fazendo buscas, pelo tempo que for necessário. Se você não me deixar ir, ninguém está procurando pela senhora, porque já está morta. Suas palavras, ditas com tanta tranquilidade, gelaram-na até a medula. Porque já está morta. Por um momento terrível, desorientador, ela pensou que talvez fosse verdade, que estava morta, que aquele era seu inferno, castigo, ficar presa para sempre naquele descampado, escuro e gélido, sua própria criação, com aquela estranha companhia, metade garoto, metade homem. Ele observava seu estado de confusão com uma imobilidade sinistra, sem dizer nada. Como assim? Sussurrou ela. Eles encontraram seu corpo. Mas eu estou aqui, viva. Não é o que a Rádio disse, falou ele, lançando mais uma acha no fogo. As chamas se ergueram, enchendo o abrigo de fumaça e fazendo seus olhos se encherem de água. A garganta ardia. Depois, ele foi até um canto, onde se agachou junto a uma pilha desordenada de roupas e mochilas. Remexendo-a, pegou um pequeno rádio. Ligou e uma música metálica fez-se ouvir, em meio à estática. Uma música country, na voz de uma mulher, lamentando-se sobre amor e traição. Ele passou-lhe o rádio. Espere pelas notícias.
Contudo, o olhar dela se encontrava fixo sobre a pilha de pertences ao canto. Viu a própria mochila, a que usava quando fez a última caminhada para fora do vale. E viu outra coisa que a tomou de espanto. Você pegou a bolsa de Elaine, acusou ela. É um ladrão. Queria saber quem estava no vale. As pegadas de sapatos para a neve eram suas. Você estava nos observando. Eu estava esperando alguém voltar. Aí vi o fogo de vocês. Por que você não veio falar conosco? Porque ficou em volta espreitando. Eu não sabia se vocês eram gente dele. Alguns deles. Quem? A Assembleia, respondeu ele, em voz baixa. Ela se lembrou das palavras gravadas em dourado na Bíblia com capa de couro. Palavras de nosso profeta. A sabedoria da Assembleia. E se recordou também do retrato pendurado em cada casa. Gente dele, o garoto dissera. Do profeta. A música country terminou. O garoto se voltou para o rádio quando a voz do locutor surgiu. Mais detalhes estão chegando sobre o terrível acidente em Skivville Road. 4 turistas morreram. Semana passada, quando seu Suburban alugado derrapou, despencando num barranco de 15 metros de altura. Os nomes das vítimas já foram identificados e são Arlos Jelinski e o Dr. Douglas Comey, de San Diego, além da filha de 13 anos do Dr. Comey, Grace. A 4ª vítima era a doutora Maura Isis, de Boston. Os 2 médicos estavam na cidade para participar de um congresso. As estradas congeladas e a visibilidade fraca durante a nevasca do último sábado podem ter sido uma das causas. O garoto desligou o rádio. É você, não? A médica de Boston? Perguntou ele, enfiando a mão na mochila dela e tirando sua carteira. Não entendo, murmurou ela. Houve algum mal-entendido terrível. Eles não estão mortos. Estavam vivos quando os deixei. Grace, Elaine e Aro estão vivos. Eles acham que ela é você, esclareceu o garoto, apontando para a bolsa de Elaine. Nunca houve acidente nenhum. E Doug saiu diz que dias antes. Ele não conseguiu. Como você sabe? Você ouviu o que o rádio disse. Pegaram ele antes que descesse a montanha. Ninguém conseguiu sobreviver, a não ser você. E isso só porque não estava lá quando eles chegaram. Mas eles estavam indo nos resgatar. Tinha uma escavadeira. Eu ouvi, subindo a estrada, um pouco antes de você. Subitamente tonta, deixou a cabeça cair entre os joelhos. Isso está errado, tudo errado. O garoto estava mentindo para ela, confundindo-a, assustando-a, para que ficasse com ele. Mas como poderia o rádio estar errado também? Um acidente com um Suburban e 4 pessoas mortas, a notícia tinha dito. Uma das vítimas era a doutora Maura Isis, de Boston. Sua cabeça latejava, resultado do golpe que o garoto lhe dera no crânio para silenciá-la. A última lembrança que tinha, antes dessa pancada, era da mão dele sobre sua boca, apertando-a, enquanto ela esperneava e chutava, quando ele começou a arrastá-la para fora da estrada, para longe do brilho do sol, em direção à sombra das folhagens. Ali, na floresta, a lembrança terminava abruptamente. Maura apertou as têmporas com as mãos, tentando pensar em meio à dor, entender tudo que havia ouvido. Devo estar tendo alucinações, ponderou. Talvez ele tenha me batido com força suficiente para romper um vaso e meu cérebro esteja sendo aos poucos invadido pelo sangue de uma hemorragia. É por isso que nada disso faz sentido. Preciso me concentrar. Preciso ter atenção no que faço agora, no que estou absolutamente certa de que é verdade. Sei que estou viva, que Elaine e Grace não morreram num acidente de carro. O rádio está enganado. O garoto está mentindo. Pouco a pouco, tentou se erguer. O garoto e o cão a observavam enquanto tentava se levantar, vacilante como um bezerro recém-nascido. Eram apenas alguns passos até a porta rústica, mas após dias de confinamento as pernas estavam fracas e sem firmeza. Se tentasse fugir, sabia que não conseguiria ser mais rápida que eles. Quer realmente ir embora? Você não pode me manter presa. Se for, eles vão encontrar você. Mas você não vai me impedir? Ele suspirou. Não posso, senhora. Se não quer ser salva, alegou ele, olhando para o cachorro, como se buscasse conforto nele. Sentindo a agonia do dono, o animal ganiu e lambeu a mão do garoto. Ela avançou lentamente para a porta, meio que esperando o garoto puxá-la de volta. Ele permaneceu imóvel quando Maura abriu e saiu para a noite negra. Levou um tombo na neve que lhe subia até as coxas. Voltando com sacrifício a ficar de pé, viu-se diante da escuridão total da floresta. Atrás de si, o fogo brilhava convidativamente pela porta aberta. Virando-se, viu o garoto de pé observando-a, a luz do fogo destacando-lhe a silhueta dos ombros. Olhou para a frente de novo, para as árvores. Deu 2 passos adiante e parou. Não sei onde estou nem para onde vou. Não sei quem espera por mim nesta floresta. Não vi a estrada, nenhum veículo, apenas as árvores claustrofóbicas que cercavam aquela cabana miserável. Kingdom Come devia ser alcançável a pé dali. A que distância conseguiria um garoto mal nutrido arrastar seu corpo inconsciente? São 50 quilômetros até a cidade mais próxima, avisou ele. Vou voltar para o vale. É onde vão me procurar. Vai se perder antes de chegar lá. Tenho que encontrar meus amigos. Na escuridão? Ela olhou em volta, para as árvores e a escuridão. Onde eu estou? Perguntou, frustrada. Em segurança, senhora. Ela o encarou. Mais firme então, moveu-se em direção a ele, dizendo a si mesma que se tratava apenas de um garoto, e não um homem. Isso fez parecer menos ameaçador. Quem é você? Indagou Maura. Ele permaneceu em silêncio.
Não vai me dizer o seu nome? Não importa. O que você faz aqui sozinho? Não tem família? O garoto respirou fundo e soltou um grande suspiro. Gostaria de saber onde eles estão. Maura piscou quando o vento jogou-lhe neve nos olhos. Olhou para cima quando os flocos começaram a cair, finos como poeira, espetando o rosto. O cachorro saiu da choupana e veio lamber a mão nua de Maura. Sua língua deixou trilhas de umidade, que molharam e gelaram-lhe a pele. Ele parecia estar pedindo para ser acariciado, e ela pôs então a mão no pelo grosso. Se a senhora quer morrer congelada aí fora, disse o garoto, não posso impedir, mas eu vou entrar, concluiu ele, olhando para o cão. Vem, urso. O animal continuou imóvel. Maura sentiu que o pelo do pescoço se eriçava de súbito, enquanto cada músculo do corpo parecia se esticar. Virando-se para as árvores, Urso soltou um rosnado baixo, que fez o arrepio percorrer a espinha de Maura. Urso? Chamou o garoto. O que foi? Perguntou ela. Por que ele está assim? Não sei. Os dois contemplaram a noite, tentando descobrir o que assustara o animal. Ouviram o vento, o farfalhar dos galhos, mas nada além disso. O garoto começou a colocar um par de sapatos para a neve. Vá para dentro, comandou ele, caminhando depois com o cachorro, em direção à floresta. Maura hesitou apenas durante uns poucos instantes. Se demorasse mais, ficaria muito distante para localizá-los na escuridão. Com o coração aos pulos, seguiu-os. A princípio, não pôde vê-los, mas ouviu o barulho dos sapatos na neve e o cachorro roçando nos arbustos. À medida que se aprofundava na floresta, que os olhos se adaptavam às trevas, começou a distinguir mais detalhes. Os enormes troncos dos pinheiros. E as duas figuras seguindo em frente, o garoto pisando propositalmente forte e o cachorro pulando para evitar a neve profunda. Entre as árvores adiante, viu algo mais, uma luz fraca, de um laranja esmaecido, em meio à neve que caía. Sentiu o cheiro de fumaça. As pernas estavam moles pelo esforço de se manter em pé, mas continuava se arrastando, na dianteira, com medo de ficar para trás, vagando perdida. O garoto e o cachorro pareciam incansáveis e se mantinham em movimento, percorrendo e parecia uma distância interminável, à medida que ia ficando mais para trás. Mas não os perderia agora, porque via para onde se dirigiam. Estavam todos sendo atraídos para aquela luz cada vez mais brilhante. Quando conseguiu por fim emparelhar com eles, o garoto parecia imóvel, de costas para ela, com o olhar fixo no vale. Lá embaixo, o vilarejo de Kingdom Come se encontrava em chamas. Meu Deus, murmurou Maura. O que aconteceu? Eles voltaram. Eu sabia que voltariam. Ela contemplou as fileiras gêmeas de chamas, metódicas e regulares como acampamentos militares. Isso não foi acidental, pensou ela. Esse fogaréu não se espalhou de telhado a telhado. Alguém incendiou as casas deliberadamente. O garoto foi até a beira do penhasco, tão perto que, durante um momento de pânico, Maura achou que ele iria pular, mas ficou apenas olhando para baixo, hipnotizado com a destruição de Kingdom Come. O poder sedutor do fogo também capturou seu olhar. Imaginou as chamas lambendo as paredes da casa onde havia se abrigado, transformando tudo em cinzas. Flocos de neve caíam, derretendo-se em suas faces, misturando-se às lágrimas, por Doug, Arlo, Elaine e Grace. Só então, assistindo ao fogo queimar tudo, acreditou de fato que estavam mortos. Por que matá-los? Sussurrou ela. Grace tinha só 13 anos, uma menina. Por quê? Eles fazem tudo o que ele quer. Tudo que quem quer? Jeremias, o profeta. Na voz do garoto, a alcunha soava mais como uma maldição que um nome. O homem da foto, concluiu ela. E ele vai reunir os justos e levá-los para o inferno, disse ele, tirando da cabeça o capuz forrado de pele. Maura pôde ver-lhe o perfil na penumbra, as mandíbulas cerradas de ódio. De quem eram aquelas casas? Perguntou ela. Quem vivia em Kingdom Come? Minha mãe. Minha irmã, respondeu, baixando a voz e a cabeça, em luta por um vilarejo que se encontrava agora tomado pelas chamas. Os escolhidos. Capítulo 24. Quando Jane, Gabriel e Sansone pararam no local do acidente, encontraram a equipe de busca já esperando por eles, no acostamento. Jane reconheceu o xerife Faye e o subxerife, Martinell, além de Montgomery Loftus, o velho excêntrico, dono da terra, que saudou os recém-chegados com um aceno de cabeça mal-humorado. Pelo menos dessa vez não estava segurando nenhum rifle. Vocês trouxeram os pertences? Perguntou Faye. Jane mostrou uma mochila. Pegamos algumas coisas na casa dela. Fronhas e peças que estavam no cesto de roupa suja. Deve ser o suficiente para eles sentirem o cheiro. Podemos ficar com elas? Claro, pelo tempo que for preciso para encontrá-la. Este é o local lógico para se começar, disse Faye, entregando a mochila ao policial Martinell. Se ela conseguiu sobreviver ao acidente e saiu por aí, eles podem conseguir farejá-la lá embaixo. Jane e Gabriel foram até a beira da estrada e olharam para o barranco. O subúrbio acidentado ainda estava lá, a superfície carbonizada agora coberta de neve. Ela não imaginava como alguém poderia ter sobrevivido àquele acidente, muito menos se afastado do local. No entanto, a bagagem de Maura estivera naquele veículo, de forma que era apenas uma questão de lógica imaginar que ela realmente estava no malfadado utilitário quando ele despencou pelo barranco. Jane tentou visualizar como aquele milagre de sobrevivência podia ter acontecido.
Talvez Maura tivesse sido jogada para fora do veículo antes de caído sobre neve macia, salvando-se da incineração. Outra possibilidade seria que houvesse se afastado do local do acidente, aturdida e com amnésia. Jane examinava o terreno acidentado e sentia pouco otimismo quanto a encontrarem-na com vida. Fora por isso que não avisara Daniel Brophy sobre o retorno ao Wyoming. Mesmo que tivesse conseguido transpor o muro de isolamento que protegia agora, não podia lhe oferecer nenhuma esperança de um resultado diferente ou alguma possibilidade de que aquela busca fosse modificar a resposta final. Se Maura se encontrava naquele subúrbio, provavelmente estaria morta, e tudo o que lhes restava fazer era encontrar o corpo. Os cães e a equipe de busca deram início à descida ao local do acidente, parando a cada dezena de metros, enquanto os animais farejavam a área, buscando o cheiro que haviam sido preparados para seguir. Sansone desceu com eles, mas se manteve à parte, como se ciente de que, para a equipe, era um estranho. E não era de admirar que pensassem assim. Ele era um homem de poucos sorrisos, uma figura sombria e inacessível, para quem tragédias passadas pareciam caber como luvas. Esse cara também é padre? Jane se virou e viu Loftus parado ao seu lado, de cara amarrada diante dos invasores de sua propriedade. Não, é só um amigo, explicou ela. O policial Martineau me disse que vocês vieram com o padre da última vez. E agora? Esse camarada, resmungou Loftus. Que amigos interessantes ela tinha. Maura era uma pessoa muito interessante. Imagino. Mas todos nós acabamos do mesmo jeito, falou ele, entortando a aba do chapéu para baixo, cumprimentando-os com a cabeça e encaminhando-se de volta à picape. Jane e Gabriel ficaram a sós na beira da estrada. Vai ser duro para ele quando encontrarem o corpo, comentou Gabriel, olhando para Sansone lá embaixo. Você acha que ela está lá? Temos de estar preparados para o inevitável, afirmou ele, observando Sansone descer cada vez mais o barranco. Ele é apaixonado por ela, não? Ela deu um sorriso triste. Você acha? Sejam quais forem as razões de ele estar aqui, fico feliz que tenha vindo. Ele tem tornado as coisas bem mais fáceis. O dinheiro, em geral, torna. O jato particular de Sansone os levará direto de Boston a Jackson Hole, poupando do incômodo de ter que fazer reservas, esperar em filas de segurança e preencher a papelada toda para despachar as armas. Sim, o dinheiro facilitava as coisas. Mas não faz ninguém mais feliz, pensou ela, olhando para Sansone lá embaixo, que parecia sombrio como se estivesse no enterro, ao lado do Suburban destroçado. A equipe de busca dava voltas em torno do veículo, em círculos cada vez mais amplos, sem se importar mais com os cães farejadores. Quando, por fim, Martineau e Faye começaram a subir de volta à trilha, carregando mochila com os pertences de Maura, Jane soube que haviam desistido. Não farejaram nada? Perguntou Gabriel, quando os dois homens surgiram na estrada, ofegantes. Nem um sopro, respondeu Martineau, jogando mochila dentro do carro e batendo a porta. Vocês acham que isso é porque já se passou muito tempo? Indagou Jane. Talvez o cheiro dela tenha se dissipado. Um daqueles cães é treinado para encontrar cadáveres, e não sinalizou nada também. O treinador disse que o problema é o fogo. O cheiro de gasolina e fumaça é demais para o olfato deles. E tem também a neve grossa, esclareceu ele, olhando para a equipe de busca, que começava a subir. Se ela está lá embaixo, acho que só vamos encontrá-la na primavera. Vocês estão desistindo? Perguntou Jane. O que podemos fazer? Os cães não estão encontrando nada. Então vamos deixar o corpo dela lá, onde os animais de rapina podem consumi-lo. Faye reagiu, para sua consternação, com um suspiro de cansaço. Onde sugere que a gente comece a cavar. A ponte local e nós começamos. Mas você tem que aceitar o fato de que agora se trata de uma recuperação e não mais de um resgate. Mesmo que ela tenha sobrevivido ao acidente, não sobreviveria à intempérie, depois desse tempo todo. A equipe de busca alcançou a estrada e Jane viu rostos corados, expressões de desânimo. Os cães pareciam igualmente abatidos, com os rabos imóveis. O último a regressar foi Sansone, e parecia o mais sombrio de todos. Eles não procuraram tempo suficiente, reclamou ele. Mesmo que os cães a tivessem localizado, observou Faye, em voz baixa. Isso não alteraria o resultado. Mas pelo menos saberíamos. Teríamos um corpo para enterrar, argumentou Sansone. Eu sei que isso é uma coisa difícil de aceitar, não ter um fechamento. Mas aqui, meu senhor, às vezes é assim. Caçadores sofrem ataques do coração. Andarilhos se perdem. Aviões pequenos caem. Às vezes não encontramos corpos por meses, até anos. A mãe natureza é quem decide entregá-los a nós, disse Faye, olhando para cima, enquanto a neve começava a cair novamente, seca e em pó, feito talco. E ela ainda não está disposta a nos entregar esse corpo. Não hoje. Ele tinha 16 anos, nascido e criado em Wyoming. Seu nome era Julian Henry Perkins. Todavia, só os adultos, professores, pais adotivos e assistentes sociais o chamavam assim. Na escola, num dia bom, os colegas chamavam-no de Julie. Num dia ruim, N. Babaca. Odiava seu nome, mas foi o que a mãe tinha escolhido para ele, após ter visto um filme cujo herói se chamava Julia. Era típico dela, sempre fazendo alguma coisa maluca, como dar ao filho um nome que ninguém tinha. Ou largar Julian e a irmã com o avô e fugir com o baterista. Ou, 10 anos depois, reaparecer de repente para reivindicar as crianças, após ter descoberto o verdadeiro significado da vida, com um profeta chamado Jeremiah Good. O garoto contou isso tudo a Maura, enquanto desciam vagarosamente a rampa, com o cachorro atrás, ofegando.
Um dia se passará desde que haviam assistido as chamas consumindo Kingdom Come. Só então ele sentiu que era seguro descer até o vale. Ela havia amarrado nas botas um par improvisado de sapatos para neve, que Julian confeccionara usando ferramentas coletadas em casas, convenientemente destrancadas, na cidade de Pinedale. Ela pensou em apontar que aquilo era roubo, e não coleta, mas achou que ele não apreciaria a diferença. Então, como você quer ser chamado, visto que não gosta do nome Julian? Perguntou Maura, enquanto caminhavam para Kingdom Come. Qualquer coisa. A maioria das pessoas se importa como é chamada. Eu não vejo porque as pessoas precisam de nomes. É por isso que você fica me chamando de senhora? Os animais não usam nomes e se entendem muito bem. Melhor que a maioria das pessoas. Mas eu não posso ficar te chamando de Ei, você. Eles continuaram caminhando por um tempo, os sapatos para a neve rangendo, o garoto seguindo à frente. Ele era uma figura triste, locomovendo-se através daquela paisagem branca, o cachorro bufando atrás. E ali estava ela, seguindo de livre e espontânea vontade aquelas duas criaturas selvagens e imundas. Talvez fosse a síndrome de Estocolmo. Por alguma razão, havia descartado qualquer ideia de fugir do garoto. Dependia dele para se alimentar e se abrigar. E, exceto pelo golpe inicial na cabeça, no primeiro dia, quando ele ficou fora de si para mantê-la quieta, não a machucava. Na verdade, nunca fizeram movimento para tocá-la. Assim, ela se adaptara ao cauteloso papel de meio prisioneira, meio hóspede, e, nessa condição, seguia-o até o vale. Rato, disse ele, de repente, virando-se para trás. O quê? É assim que a minha irmã Kerry me chama. Não é um apelido muito agradável. Tudo bem. É daquele filme, sobre o rato que cozinha. Ratatouille? É, nosso avô levou a gente para ver. Gostei do filme. Eu também, falou Maura. Ela começou a me chamar de rato, porque às vezes eu preparava o café da manhã. Mas ela era a única que me chamava assim. É um nome secreto. Então imagino que eu não tenha permissão para usá-lo. Ele continuou andando por um momento, fazendo barulho com os sapatos para a neve, enquanto percorriam o declive. Após longo silêncio, parou e olhou para trás, como se, após muita consideração, tivesse finalmente tomado uma decisão. Acho que você também pode, decidiu ele, e depois continuou a andar. Mas não pode contar para ninguém. Um garoto chamado Rato e um cachorro chamado Urso. Certo. Ela estava começando a se acostumar com os sapatos para a neve, movimentando-se com mais facilidade, mas ainda se esforçando a fim de se manter ao lado do garoto e seu cão. Então sua mãe e sua irmã moravam aqui, no vale. E o seu pai? Perguntou ela. Morreu. Sinto muito. Morreu quando eu tinha 4 anos. E onde está seu avô? Morreu ano passado. Sinto muito, repetiu ela, automaticamente. Ele parou e olhou para trás. Não precisa ficar dizendo isso. Mas eu sinto muito, pensou ela, olhando para sua figura solitária, de pé contra o imenso fundo branco. Sinto muito que os homens que amaram você tenham partido, que sua mãe pareça entrar e sair da sua vida toda vez que convém a ela, e que o único ser com quem você pode contar, que está sempre ao seu lado, tenha 4 patas e um rabo. Eles se aprofundaram mais no vale, entrando na zona de destruição. Desde o alto, vinham sentindo no ar o cheiro das construções queimadas. A cada passo que davam, os danos pareciam mais aterrorizantes. Todas as casas haviam sido reduzidas a ruínas enegrecidas. O vilarejo se encontrava num estado de devastação como se conquistadores o tivessem arrasado, com o propósito de eliminá-lo da face da terra. A não ser pelo render dos sapatos para a neve e pelo som de sua respiração, o mundo estava em silêncio. Eles pararam ao lado dos restos da casa onde Maura e os companheiros haviam se abrigado. Lágrimas, de repente, embaçaram-lhe a visão, quando contemplou a madeira carbonizada e o vidro estilhaçado. Rato e Urso percorreram a fileira de casas queimadas, mas Maura permaneceu onde estava e, naquele silêncio, sentiu a presença de fantasmas. Grace e Elaine, Arlo e Douglas, pessoas que não havia gostado particularmente, mas com as quais criará um elo. Elas ainda pairavam ali, murmurando advertências das ruínas. Saia deste lugar, enquanto você pode. Olhando para baixo, viu marcas de pneus, provas do incêndio criminoso. Enquanto o fogo devastava, derretendo a neve, um utilitário deixará o registro de sua passagem, gravado na lama agora congelada. Ela ouviu um grito aflito e se virou assustada. Rato tinha caído de joelhos ao lado de uma das ruínas queimadas. Quando caminhou em sua direção, viu que apertava algo com as mãos, algo que parecia um rosário. Ela nunca deixaria isso. E o que é isso, Rato? É de Kerry. Vovô deu de presente e ela nunca tirava, contou ele, abrindo vagarosamente a mão e revelando um pingente, em forma de coração, ainda preso uma corrente de ouro quebrada. É da sua irmã? Tem alguma coisa errada. Está tudo errado, falou ele, ficando de pé, agitado, e começando a cavar os restos carbonizados da casa. O que você está fazendo? Essa era a nossa casa. De mamãe e Kerry, disse ele, remexendo as cinzas. Logo, suas luvas estavam negras de fuligem. Esse pingente não parece ter estado no fogo, Rato. Eu encontrei na estrada. Como se ela tivesse deixado cair lá, explicou o garoto, pegando um pedaço de madeira queimado, com um grunhido de aflição, virando de lado, espalhando cinzas. Ela olhou para o chão, que era agora lama pura, após o calor do fogo ter derretido a cobertura de neve. O pingente poderia estar ali há dias, pensou Maura. O que mais a neve escondera deles? Enquanto o rato continuava a atacar as ruínas da casa da família, chutando tábuas carbonizadas, em busca de pertences da mãe e da irmã,
Maura examinava o pingente de Kerry, tentando entender como algo que era tão estimado podia terminar abandonado sob a neve. Lembrava-se do que havíamos encontrado dentro daquelas casas. As refeições intactas, o canário morto e o sangue. A poça no pé da escada, congelada sobre as tábuas do chão, depois de o corpo ter sido removido. Aquelas famílias não haviam simplesmente ido embora, pensou ela. Saíram de casa com tanta pressa que refeições ficaram para trás. Uma criança não teve tempo de parar, a fim de apanhar um colar estimado. Foi por isso que se pôs fogo em tudo, com o propósito de esconder o que aconteceu com as famílias de Kingdom Come. Urso rosnou baixo. Maura olhou para ele e viu que estava agachado, com dentes à mostra e orelhas para trás. Tinha os olhos voltados para cima, na direção da estrada do vale. Rato, chamou ela. O garoto não estava escutando. Tinha a atenção toda voltada para a escavação dos restos da casa, onde a mãe e Kerry moraram. O cão rosnou novamente, de forma mais intensa, insistente, e os pelos do pescoço se eriçaram. Alguma coisa estava descendo a estrada, algo que o assustava. Rato. Por fim, o garoto levantou a cabeça, suja de fuligem. Ele viu o cachorro, e seu olhar foi em direção à estrada. Só então ouviram o leve ronco de um veículo que se aproximava, descendo para o vale. Eles estão voltando, alertou o garoto, agarrando o braço de Maura e puxando-a para o lado das árvores. Espera, protestou ela, soltando-se. E se for a polícia, procurando por mim? A senhora não vai querer ser encontrada aqui. Corra! Ele se virou e disparou, movimentando-se mais rápido do que ela imaginava ser possível com sapatos para a neve. O veículo que se aproximava havia bloqueado a rota mais fácil para fora de Kingdom Come, e qualquer trilha que subisse a rampa os deixaria totalmente expostos. O garoto fugia na única direção que sobrara para eles, por dentro da floresta. Por um momento, ela hesitou, assim como o cachorro. Nervosamente, Urso olhou para o dono que se afastava e, depois, em direção a Maura, como se dissesse que você está esperando. Se eu seguir o garoto, pensou ela, posso estar fugindo dos meus salvadores. Será que meu cérebro sofreu uma lavagem tão grande que prefiro ficar com o meu sequestrador? E se o garoto estiver certo? E se a morte estiver descendo por aquela estrada atrás de mim? Urso começou, de súbito, a seguir o dono em sua disparada. Aquilo foi o que a fez se decidir por fim. Quando até um cachorro tem o bom senso de fugir, ela sabia que era hora de imitá-lo. Ela correu atrás deles, os sapatos para a neve estalando sobre a lama congelada. Para além da última casa queimada, a lama deu lugar à neve alta novamente. Rato ia bem longe, em direção à floresta. Ela se esforçava para alcançá-lo, já sem fôlego, enquanto levantava a neve. Assim que chegou às árvores, ouviu o som de um cachorro latindo. Outro cão, que não o urso. Maura se escondeu atrás de um pinheiro e olhou na direção de Kingdom Come. Um utilitário preto parou entre as ruínas, e um cachorro grande pulou para fora. 2 homens saltaram, carregando rifles, e ficaram vasculhando o vilarejo queimado. Embora estivessem longe demais para que Maura visse seus rostos, eles pareciam claramente estar procurando algo. De repente, sentiu uma pata em suas costas. Assustada, virou-se e ficou cara a cara com o urso, que estava com sua língua rosa toda de fora. Acredita em mim agora? Sussurrou o rato, agachado atrás dela. Podem ser caçadores. Conheço cachorros. Eles estão com um sabujo. Um dos homens foi até o utilitário e pegou uma mochila. Agachado ao lado do cão, deixou cheirar o conteúdo. Estão fazendo ele pegar o cheiro, disse Rato. De quem estarão atrás? O cachorro entrou em ação, perambulando pelas ruínas, o focinho próximo ao chão. Entretanto, o cheiro do fogo parecia confundi-lo, e ele parou ao lado das vigas queimadas, onde Maura e Julian haviam estado antes. Enquanto os homens esperavam, o cachorro andava em círculos, tentando pegar uma pista de sua presa. Os 2 homens se separaram então, vasculhando a área. Ei! Gritou um deles, apontando para o chão. Pegadas de sapato para a neve. Eles viram nossos rastros. Não precisam mais de cachorro para nos encontrar, falou o rato, recuando. Vamos embora. Para onde? Ele já havia se embrenhado na floresta, sem se voltar para ver se ela vinha atrás ou não, sem se importar que os sapatos para a neve fizessem ruído ao pisar a vegetação rasteira. O sabujo começou a ladrar, tomando a direção deles. Maura corria atrás do garoto. Ele se movia como um veado em pânico, enfiando-se por entre os galhos e espalhando neve em seu rastro. Ela ouvia os homens perseguindo-os, gritando um para o outro e os uivos do sabujo. Porém, mesmo enquanto disparava em meio à floresta, o debate ainda se processava em sua cabeça. Estarei fugindo dos meus salvadores? O disparo do rifle respondeu sua pergunta. Um pedaço de madeira voou da árvore mais próxima, à altura da cabeça, e ela ouviu o cachorro ladrar mais perto. O terror infundiu-lhe energia nova na corrente sanguínea. De repente, os músculos vibravam, as pernas desbravavam velozes a floresta. Outro tiro de rifle soou. Outro pedaço de árvore arrancado. Depois, ouviu um palavrão e mais um tiro. Merda de neve! Gritou um dos homens. Sem sapatos especiais, estavam afundando, atolando-se nos montes de neve. Solta o cachorro. Ele vai derrubá-la. Vai, garoto. Pega. O novo pânico fez Maura disparar novamente e ouviu-o chegando perto dela. Com os sapatos para a neve, conseguia andar mais rápido que os perseguidores humanos, mas não tinha condições de se locomover com mais rapidez que um cachorro. Desesperada, examinou as árvores em busca de um vislumbre de rato. Como ele conseguia ir tão na frente? Ela estava só, então,
presa isolada, e o cão se aproximava cada vez mais. Os sapatos deixavam-na desajeitada, e a vegetação rasteira era muito espessa ali, enganchando-se nos solados. À frente, viu um espaço livre entre as árvores. Rompeu um emaranhado de galho e saiu numa ampla clareira. De um só olhar, percebeu a silhueta de 3 casas novas, em construção, congeladas. Do outro lado da clareira havia uma escavadeira parada, com a cabine quase soterrada na neve. Ao lado dela, viu o rato, de pé, acenando-lhe freneticamente. Ela correu em sua direção. Contudo, no meio do percurso, percebeu que não ia superar o cão. Ouviu-o romper através dos arbustos atrás dela. Ele caiu como uma bigorna sobre seu ombro, empurrando-a para frente. Maura esticou os braços, a fim de amortecer a queda, e eles se enterraram na neve até a altura dos cotovelos. Ao cair, ouviu um ruído metálico, estranhamente, abaixo de si, e sentiu algo lhe rasgando a luva e cortando sua mão. Balbuciando, com o rosto coberto de flocos gelados, tentou ficar de pé, mas escombros moveram-se sob seu peso, e ela afundou, impotente como se tivesse caído em areia movediça. O cachorro a cercou e pulou de novo sobre ela. Debilmente, Maura levantou um braço para proteger a garganta e esperou sentir a dor dos dentes penetrando-lhe a carne. Um vulto acinzentado passou voando por ela, e o urso colidiu no ar com o sabujo. O ganido foi tão assustador quanto um grito humano. Os 2 cães se atracaram e rolaram no chão, arrancando pelos um do outro e rosnando de forma tão selvagem que só restava Maura se encolher de terror. Respingos vermelhos manchavam a neve, com uma nitidez chocante. O sabujo tentava se livrar, mas o urso não lhe dava chance de se retirar. Mais uma vez, mergulhou sobre ele. Os 2 se retorciam, abrindo sulcos ensanguentados sobre a neve. Urso, para! Ordenou o rato. Ele foi até a clareira, levando um galho na mão, pronto para usá-lo. No entanto, o sabujo já apanhara o suficiente. No momento em que o urso soltou, fugiu correndo de volta ao utilitário, atravessando moitas no pânico de escapar. Você está sangrando, disse Rato. Ela tirou a luva encharcada e contemplou a palma lacerada. O corte era fino e profundo, feito por algo afiado como uma navalha. Na neve revolvida, viu sobras de lâminas de metal e montes de cilindros cinza, escavados pelos cães enquanto se atracavam e rolavam. À sua volta, avistava montes de terra cobertos de neve e percebeu que estava ajoelhada sobre uma área de entulho de obra. Maura olhou para a mão ensanguentada. O lugar certo para se pegar tétano. O som de outro tiro de rifle a sobressaltou. Os homens ainda não haviam desistido da perseguição. Rato a ajudou a se erguer, e eles mergulharam de novo na cobertura da floresta. Embora seus rastros fossem fáceis de seguir, os homens não conseguiriam alcançá-los na neve alta. Urso ia na frente, o pelo manchado de sangue como uma bandeira escarlate ondulando adiante, enquanto trotava mais para o fundo do vale. O sangue continuava a escorrer da palma da mão de Maura, e ela apertava a luva já encharcada contra o ferimento, enquanto ficava irracionalmente paranoica com a ideia de bactérias e gangrena. Assim que o despistarmos, disse Rato, temos de voltar ao topo. Eles vão nos seguir até o abrigo. Não podemos ficar lá. Vamos pegar o máximo possível de comida que a gente puder carregar e seguir adiante. Quem eram aqueles homens? Não sei. Seriam da Assembleia? Não sei. Ora, Rato, o que você sabe? O garoto olhou para ela. Sei como ficar vivo. Eles estavam subindo, então, escalando gradualmente a crista do morro, onde cada passo era trabalhoso. Ela não sabia como o Rato conseguia se deslocar com tanta rapidez. Você tem que me levar até um telefone, falou ela. Me deixe chamar a polícia. Ele manda nela. A polícia faz o que ele quer. Você está falando de Jeremias? Ninguém vai contra o profeta. Ninguém reage nunca, nem minha mãe. Nem quando eles, disse, interrompendo-se e concentrando. De repente, as energias na escalada do morro. Maura se deteve, sem fôlego. O que eles fizeram com a sua mãe? Ele continuou subindo, a raiva o impulsionando numa velocidade vertiginosa. Rato, chamou ela, esforçando-se para alcançá-lo. Ouça, eu tenho amigos, pessoas em quem confio. Me leve até um telefone. Ele parou, a respiração encobrindo o ar como uma máquina a vapor. Para quem você vai ligar? Daniel foi seu primeiro pensamento, mas se lembrou de todas as vezes em que não conseguirá encontrá-lo, de todas as conversas por telefone embaraçosas, quando outros estavam por perto, e ele era forçado a falar em código. Agora, quando mais precisava dele, não sabia se poderia contar com sua ajuda. Talvez eu nunca tenha podido contar. Quem é esse amigo? Insistiu o Rato. O nome dela é Jane Rizzoli.